Muito bom dia para você ligadinho na tela da Record. Seja muito bem-vindo ao Goiás no Ar. E aí, tem novidade para você, tá vendo? Tudo isso aqui, todo esse espaço preparado para você, telespectador da Record Goiás. Muito obrigada pelo carinho de sempre, muito obrigada pela audiência, por estar sempre ligadinho aqui conosco, por nos escolher para te deixar muito bem informado. E a gente te deixa bem informado, ó, em grande estilo, tá bom? Com esse espaço aqui todinho, novinho para você acordar aí, vendo tudo mais bonito, vendo tudo mais lindo e, claro, sempre continuar sendo muito bem informado. Com esse novo Goiás no Ar, vamos aos destaques de hoje? Vem aqui. Hoje você vai conferir aqui no Goiás no Ar uma reportagem especial sobre o caso do menino Salomão. Pela primeira vez, a dona da creche, acusada de esquecer a criança no banco de trás de um carro, revelou detalhes da morte que comoveu o Brasil. Você vai ver agora um trechinho da entrevista exclusiva que a empresária concedeu à repórter Natália Mendonça. Olha aí. Possivelmente eu entrei já pensando que ele já estava lá dentro, sabe? E foi aí que eu segui a minha rotina normal. Eu tive a oportunidade de falar com ela pelo WhatsApp, de pedir perdão pra ela. Eu falei pra ela, eu só preciso que você me perdoe. E ela disse em mensagem, inclusive, que estava perdoada e que o mamão não ia querer que a tia Flaviane passasse por tudo isso. Então, que estava perdoada. Mas eu quero dizer pra ela que eu quero muito o meu pai, a minha mãe, a minha família inteira quer encontrar com ela, quer dar um abraço. Eu sei que ele não volta mais, mas a gente quer muito ter essa oportunidade de estar com ela. Tristeza, né? Daqui a pouquinho a gente traz a entrevista completa, tá? Com a dona do berçário em Nerópolis. Agora vamos girar? Vamos girar com os nossos repórteres que já estão aqui também para melhorar essa estética do nosso jornal, para trazer tudo aí, ó, todas as informações para você começar o seu dia muito bem informado. Olha, atenção, 51 radares já foram instalados aqui em Goiânia. Matheus Oliveira, bom dia para você. E aí, já estão funcionando ou ainda não? Oi, Manu, bom dia para você. Uma ótima segunda-feira a todos. Ainda não, viu, Manu? Inclusive, a gente vai questionar hoje o secretário de Transportes daqui de Goiânia quando os semáforos vão começar a funcionar. Como você disse, 51 já foram instalados desde o dia 6 de janeiro e a gente já vê aí que eles estão fazendo parte do cenário urbano aqui da capital. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes de como isso vai funcionar e será de forma gradativa, pelo menos até o meio do ano, Manu. Combinado, Matheus. Vamos girar agora para o Gabriel, influenciador, teve o carro apreendido aqui em Goiânia. Gabriel Almeida, bom dia. O que é que tinha de errado, hein? Oi, Manu, bom dia para você, bom dia a todos. Segundo a polícia, ele e um cantor famoso de rap estavam fazendo zigue-zague em algumas ruas aqui de Goiânia. Testemunhas identificaram o influenciador como Kleber Moraes, conhecido nas redes sociais como Klebin. Ele já tem envolvimento com outros crimes, segundo a polícia. Além dele, um cantor famoso de rap estava no carro. É o cantor Hungria. A polícia apreendeu esse carro, levou para o pátio do Detran. Os detalhes a gente conta para você daqui a pouco aqui no Goiás no Ar. Combinado, Gabriel. Obrigada. Daqui a pouco, então, você volta aqui com a gente. E olha aqui, a seguir está preso o homem suspeito de matar um vigia com golpes de faca. O suspeito invadiu o canteiro de obras que a vítima trabalhava no setor norte ferroviário. E ainda, mãe de uma das jovens morta com uma espada no interior de Goiás, conta como tem sido os últimos meses sem a filha. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com muito mais notícia para você. Vamos lá para fora com o nosso drone, sair desse nosso novo espaço para você ver aí imagens ao vivo da nossa capital. Você tem imagens do centro administrativo, olha o reflexo do sol nascendo aqui na nossa capital. Que linda é essa imagem. Aliás, por falar em sol nascendo, você que saiu de madrugada, viu o apagão aqui em Goiânia? Que foi aquilo, gente? Metade da cidade sem energia. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso também, com essa imagem linda, com esse novo cenário. A gente te entrega rapidinho para o intervalo comercial e já volta. É rapidinho. Tô te esperando, hein? Não sai daí, não. Estamos de volta com o Goiás no Ar na manhã desta segunda-feira.
Nós estamos com um novo cenário, tudo pra você. Você que tá chegando agora, não chegou logo no comecinho às 6h30 da manhã, não tem problema. A gente vai até às 8h40, tem muita informação pra você aqui ainda. Olha esse novo espaço aqui, ó. É todo pra você, tá bom? Com muito orgulho, com muito carinho que a gente entrega isso pra você, telespectador, que nos permite entrar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, todos os dias, logo de manhãzinha. E a gente vai com muita informação pra você, tá? Olha, está preso suspeito de matar um vigia com golpes de faca. Esse crime aconteceu na madrugada de sábado, quando o suspeito invadiu o canteiro de obras que a vítima trabalhava no setor norte ferroviário. O suspeito já é um velho conhecido da polícia, viu? E tinha sido preso nos dias 5 e 6 de março por furtos no setor aeroporto e no mesmo canteiro de obras que ele invadiu nesse final de semana. A polícia localizou o homem na Praça do Trabalhador, lá no centro. Ao ser questionado, o autor alegou que teria invadido o local no objetivo de furtar novos objetos, mas foi surpreendido pelo segurança da obra. Em seguida, uma briga aconteceu e em um determinado momento ele desferiu alguns golpes de faca contra o segurança, contra o vigia que estava lá no local. Agora me responde uma coisa, gente. Quantas vezes mais a gente vai trazer notícias aqui de criminosos que já tinham passagens, que tinham sido presos há pouco tempo e que tiram a vida das pessoas porque, infelizmente, estão soltos porque as nossas leis estão ultrapassadas. Essa é a verdade. Parece que a lei não acompanhou a violência nesse país. Esse homem tinha sido preso no dia 5, no dia 6 de março, na semana passada, e foi solto. Ele voltou para o mesmo canteiro de obra que ele tinha invadido na semana passada. Só que dessa vez ele se deparou com um vigia. Por quê? Claro, as empresas pensam, vou colocar alguém, igual a gente, se alguém entra na sua casa, o que você vai fazer? Reforçar a segurança da sua casa. Talvez você não vai conseguir colocar um segurança armado na sua casa, mas você vai conseguir colocar uma câmera de segurança, um alarme, uma grade, não é isso? Nesse caso, no canteiro de obras, dessa vez, havia um segurança que infelizmente perdeu a vida porque o criminoso que já tinha entrado lá antes resolveu entrar de novo. Esfaqueou esse homem que estava ali trabalhando. Até quando isso vai acontecer? Uma família que se apoia na fé para continuar vivendo depois de uma tragédia. Assim tem sido os últimos meses para a mãe e os filhos de Luana Meirelles, uma das mulheres mortas a golpe de espada no interior do estado em setembro do ano passado. O acusado do crime era companheiro da vítima e matou ainda uma ex-namorada. Vem cá ver os detalhes desse caso na tela. 6 meses após o brutal assassinato de Luana Meirelles, a mãe da jovem fala sobre a dor de perder a filha. Ela revela como tem sido a vida desde o crime. Quando a gente perde um filho doente por uma enfermidade, até que a gente vai passando, vai ficando mais conformada. Mas quando alguém tira a vida de um filho da gente, é a metade você que vai embora. Eu, hoje, para mim, eu não vejo mais cor bonita na terra. Eu vivo um dia após o outro. No dia 19 de setembro de 2024, Luana foi morta pelo companheiro Renan dos Santos Moraes dentro da kitnet que eles moravam em Edéia. Após matá-la, ele atacou ainda a ex-namorada Ana Júlia Ribeiro Gomes, que morreu no hospital 2 dias depois do ataque. A gente nunca deve ter tomado decisão de cabeça quente, que foi o caso dele. Tomou decisão de cabeça quente, tirar a vida de 2 pessoas, né? De 2 jovens lutando pela vida. Então, eu sei que a cobrança dele vai ser muito difícil. A briga que motivou o crime teria começado por ciúmes. Mensagens trocadas entre Luana e Ana Júlia geraram desconfiança em Renan, que atacou as 2 mulheres com uma espada. Renan foi preso minutos depois e está no presídio de Edéia, aguardando o julgamento pelos crimes de duplo feminicídio. E não tem sido fácil, né? Não tem sido fácil, porque todo dia uma saudade, a lembrança. Os filhos dela têm um em Brasília, uma está com o pai e a mais velha está comigo. Eu estou com a mais velha, né? Porque para mim também não é difícil, porque eu não sou aposentada, sem trabalhar, doente, né? Porque também minha saúde, depois que ela foi embora, ficou pior, né? Já tinha problema de saúde, pressão alta, eu tenho desgaste nos ossos, estou sofrendo muito com isso, problema no joelho, né? Hoje ainda fui no médico ainda com muita dor, tem um monte de remédio que eu estou tomando. Sem poder trabalhar por conta de problemas de saúde, Lázara dependia da filha para se manter. Agora precisa lidar com o luto e a responsabilidade de criar os 3 netos, filhos de Luana, que perderam a mãe de forma tão violenta.
Apesar da dor, Lázara surpreende quando fala do que sente pelo assassino. Eu aprendi a perdoar. Eu não tenho raiva dele. Eu perdoei ele desde o dia que eu fiquei sabendo. Na hora que eu fiquei sabendo, eu falei, eu perdoo ele em nome de Jesus. Porque quem é nós para julgar os outros aqui na terra? Quem é nós para fazer justiça com nossas próprias mãos? Né? Então, tudo isso vai ter o dia do julgamento, isso vai ser julgado. Eu creio que ele vai ser julgado no dia do julgamento, porque Deus é médico, dos médicos, advogados, das advogadas, juiz do juiz. Então, isso que eu espero de Deus. Que... O inquérito do caso foi concluído e Renan deve ir a julgamento nos próximos meses. Enquanto isso, a família de Luana tenta seguir em frente, enfrentando diariamente a ausência de uma filha, mãe e amiga que teve a vida interrompida por mais um feminicídio. A gente tem que buscar força onde você pode encontrar. Você vai encontrar força num amigo? Não. Você vai encontrar força em alguém. Às vezes uma mãe dá um abraço, já é um reforço, não é a força, é um reforço, né? Mas de Deus é a força maior. Só assim, né, gente? Só com muita fé para conseguir seguir. Depois de perder uma filha de uma forma tão cruel, alguém tirar um filho de você, meu Deus. Olha, mais de 1 quilo da droga haxixe marroquino foi apreendido dentro de um ônibus na GO 206. Essa droga foi encontrada no bagageiro do ônibus pela cadela do BP Cães. O prejuízo para o tráfico é de R$112 mil. Os suspeitos foram levados para a delegacia da cidade. Olha, depois do intervalo a gente vai falar sobre um apagão que aconteceu aqui na capital. Você saiu ainda de madrugada? Tava assim, gente, por quase toda a capital. O que será que aconteceu? Era assustador, viu? Ainda você vai ver que uma quadrilha foi presa por aplicar o golpe do Bença Tia. E uma entrevista exclusiva com a dona do berçário responsável pela morte do menino Salomão na cidade de Generópolis. Você não pode perder, tem tudo isso e muito mais para você. É rapidinho, a gente vai para o intervalo comercial e já volta, hein? Tô de volta aqui, ó, tomando meu cafezinho no Goiás no Ar na manhã desta segunda-feira, dia 10 de março, com um novo cenário, com um novo espaço para você aqui, nosso telespectador. Seja muito bem-vindo de volta aqui ao Goiás no Ar. A gente segue até às 8h40 e agora sem intervalo comercial, tá bom? Então vamos lá explorar o nosso espaço. Batalhão Rural desarticulou a central de golpes do Bença Tia. Mais informações com o Matheus Oliveira. Conta pra gente, Matheus. Pois é, Manu, é uma ocorrência que não é tão habitual para a corporação, mas foi o Batalhão Rural da Polícia Militar que desarticulou, né, que acabou com essa central de golpes, principalmente o famoso golpe Bença Tia, que é aquele golpe em que os criminosos, eles se passam por familiares, clonam principalmente o WhatsApp, e aí eles entram em contato com os familiares, pedem dinheiro, dizem que precisam de um empréstimo, precisam de um dinheiro urgente para poder pagar alguma conta, e era justamente esse golpe que era aplicado nessa central na região de Goiânia. A polícia não informou exatamente em qual setor que foi, mas foi o serviço de inteligência do Batalhão Rural e também as equipes ostensivas que realizaram a prisão desse homem em flagrante. E lá nessa central telefônica, os policiais apreenderam vários celulares, além de notas também em dinheiro e notas de R$100 e também uma arma de fogo do tipo pistola calibre .635, além de várias munições. Então, tudo isso foi encontrado nessa central e a gente pode imaginar, né? Se o rapaz estava aplicando golpes pela internet e tinha uma arma em casa, coisa boa, logicamente que ele não queria fazer, já que não tinha porte, não tinha nenhuma autorização. Então, tanto esses produtos, tanto o dinheiro que possivelmente é proveniente do crime, né? Desse crime Bença Tia, quanto esse suspeito aí foram levados para a central de flagrantes aqui da capital, onde esse sujeito deve responder por estelionato, dentre outros crimes como porte ilegal de arma de fogo. Manu, volto com você. Obrigada, Matheus, pelas informações ao vivo pra gente aqui no Goiás no Ar. E olha, gente, por falar em Bença Tia, uma abordagem de rotina da PM acabou com estelionatários presos no Parque Anhanguera. Vem cá ver. Os meninos até tentaram correr, mas acabaram mesmo no porta-malas da viatura. Deixa ele contar. Como é que é? Nós vimos uma viatura, aí eles mandou parar e nós foi correu. A gente correu porque nós tá com maconha dentro do carro.
e nós estamos estelionatário. A gente ganha a vida aplicando golpe por bem-sucedido. Policiais do 7º Batalhão em patrulhamento aqui pelas ruas do Parque Anhanguera 2. Patrulhamento de rotina. Quando, aqui na rua 21 de abril, eles avistaram um carro branco, um Honda Civic, desses aí, modelo novo, carrão legal. E aí, eles se aproximaram para fazer ali a verificação, observação, e viram que os vidros do carro ali, tanto na parte da frente quanto na lateral, bem escuro, daqueles que mal dá para olhar dentro do veículo. Os policiais se aproximaram ainda mais. Foram se aproximando e viram que lá dentro tinham 2 rapazes, daquele jeito, carinha de mala. Mas aí você sabe, né? Mala, a gente não pode falar pela cara, não tem cara de mala. Eles chegaram e tentaram fazer a abordagem, procedimento operacional padrão. Para tentar ali a aproximação, fizeram um sinal luminoso com a sirene, o giroflex, na verdade, e também o sinal sonoro com a sirene, para que eles reduzissem e parassem. Quando o carro da polícia, a viatura, foi se aproximando, os 2 indivíduos, o motorista e o passageiro, claro, o motorista na condução do veículo, deu no pé. Iniciou uma perseguição por poucas quadras, porque feito o sinal de parada, o mesmo desobedeceu e fugiu da viatura. Quando conseguiu realizar o cerco e parar o veículo, procedeu à abordagem, onde foi encontrado maconha e muitos chips de celular. Quando aqui na rua Oscar Romero, a viatura conseguiu alcançar o veículo onde estavam os 2 jovens. Conseguiu alcançar porque eles pararam o carro, os 2 saltaram e entraram dentro de uma casa. A polícia foi atrás. Quando eles entraram, como acontece bastante, lá tinha parentes de um deles que tentaram falar sobre lei. Aqui não pode entrar, cadê o mandado? Como se fosse só menininho bom que não estavam correndo da polícia, mas a polícia não quis saber. Falaram das infrações que eles cometeram ali, do risco que eles causaram e da fuga. Eles fugiram da abordagem policial. Conversa vai, conversa vem, cadê a habilitação? O condutor falou, essa aí eu não tenho não. Vamos ver, me dá seu celular aqui e tal. Não, peraí. Meu celular é usado no golpe do Bensatia, estelionato. Descobriu-se que tratava-se de estelionatários que aplicavam o golpe Bensatia, inclusive para idosos na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Daqui eles praticavam golpe em outros estados? Positivo, principalmente no estado de São Paulo, sobretudo idosos. Os 2 foram encaminhados para a central de flagrantes e autuados por vários crimes. Foram autuados por direção perigosa, pelo estelionato, por resistência, desacato e foram encaminhados para a central de flagrantes de Goiânia. Seis horas e 55 minutos. Vem aqui para mim, por gentileza. Atenção, trabalhador, você está sentindo que o seu salário não está mais comprando o que dava para comprar antes? Isso é sinal de juros altos. Se você tem financiamento de veículo ou dívida de cartão de crédito, aí tudo piora, né? Só que você não pode esperar virar uma bola de neve, não, viu? Procure ajuda agora mesmo. A Negociar pode te ajudar e você vai conferir como aqui no vídeo. Parcela do carro atrasada? Risco de busca e apreensão? A Negociar resolve a sua dívida e oferece as melhores condições. Temos clientes satisfeitos espalhados por todo o Brasil. Unidades físicas para atendimentos presencial ou online. Negociar. Com a gente é fácil. A Negociar é a única que tem convênio com a instituição financeira e consegue reduzir na hora a sua parcela para um valor que cabe no seu bolso. Parcelamento em até 60 vezes, possibilidade de quitação antecipada. A Negociar não te cobra nada à vista não, viu? Atendimento é sem compromisso, então você pode ligar agora para tirar suas dúvidas. Ligue grátis, você vai entender como que funciona. É sem compromisso. 0800 999 0909. 0800 999 0909. Com a Negociar é muito mais fácil.
Um acidente grave entre uma moto e um caminhão deixou uma mulher que seguia na garupa morta e um motociclista gravemente ferido. Isso foi em Aparecida de Goiânia. Revana Oliveira traz os detalhes pra gente agora. A batida entre a moto e o caminhão foi no cruzamento da Rua Clorita com a Avenida Topázio, na Vila Oliveira, em Aparecida de Goiânia. Fernando Borges da Rocha, que pilotava a motocicleta, foi levado para o hospital inconsciente. E a passageira, Lindomar Dias Pereira, morreu na hora. Segundo testemunhas, a motocicleta trafegava na avenida e ia virar à esquerda para subir nessa rua aqui. Nesse momento, um caminhão baú vinha no sentido oposto. Acredito que o condutor da motocicleta não viu e acabou batendo, abarroando com o caminhão. O capacete de uma das vítimas se quebrou. Possivelmente eles bateram com a cabeça no baú do caminhão, né? Porque a gente percebe que sangrou bastante e as lesões eram mais na cabeça. O motorista permaneceu no local do acidente. A batida até então foi tratada como uma fatalidade, já que as ruas têm asfalto novo e são bem sinalizadas. O motorista do caminhão aguardou, estava bem tranquilo. Nós fizemos todos os procedimentos, ele soprou o bafômetro, constatamos que ele não tinha embriaguez. Foi uma fatalidade realmente. Infelizmente, mais um acidente grave que deixou uma pessoa sem vida. Agora vem cá, você vai ver ainda hoje uma entrevista exclusiva com a dona do berçário de Nerópolis, responsável pela morte do menino Salomão. Claro, sem nenhuma intenção. Ela esqueceu o menino dentro do carro e isso acabou provocando a morte da criança de apenas 2 anos. Flaviane conversou com a nossa equipe, contou o que aconteceu naquele dia, contou o que está sentindo, contou como tem sido o contato dela com os pais de Salomão depois que tudo aconteceu. Os pais do Salomão também conversaram com a nossa equipe, com a repórter Natália Mendonça, que foi até Nerópolis e conseguiu conversar com exclusividade com a Flaviane e também com os pais de Salomão. Como eles estão, claro, destruídos, mas como eles têm conseguido superar toda essa perda. Flaviane, o que disse? Como que ela não se lembrou da criança? O que aconteceu? Como foi para ela quando ela percebeu que o menino estava dentro do carro? Daqui a pouquinho, essa entrevista é exclusiva para você. Agora, eu vou te entregar por 3 minutinhos para o JR 24 Horas, notícias nacionais e internacionais, e a gente já volta. Tô te esperando. Bora, Edu, a gente segue então até as 8h40 da manhã com as nossas notícias aqui do nosso estado, do nosso novo cenário aqui do Goiás no Ar. Às 8h40 a gente te entrega para seguir com mais notícias do Brasil e do mundo. Olha, um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde de sábado em Catalão. A vítima foi esfaqueada no rosto e no pescoço, perdendo uma grande quantidade de sangue. O homem estava numa moto quando o suspeito, que também estava de moto, se aproximou e desferiu os golpes de faca. Após o ataque, o agressor tentou fugir do local, mas foi preso em flagrante. A vítima foi encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa de Catalão. O estado de saúde dela não foi informado. E o número de acidentes com animais vem crescendo a cada ano por causa da expansão urbana nas áreas rurais, de mata. Entre os principais riscos para os bichos está, sabe o quê? O choque elétrico. Veja na reportagem. Esse sagui foi resgatado depois de levar um choque elétrico. O bichinho foi encontrado pelo corpo de bombeiros com um traumatismo na cabeça e chegou aqui em estado bem grave. Ele chegou já com quadro de confusão mental, ele não conseguia se movimentar, ele estava bem paralisado mesmo. Como se a gente encontrasse alguém na estrada que tivesse sido um acidente de carro. Então que ele fica meio paralisado, todo parado mesmo. E a gente pegou ele, fez todo o tratamento, Ele tá com ainda algumas alterações, mas hoje ele tá bem melhor, que a gente já iniciou o tratamento. A Jéssica é veterinária voluntária e ajuda no cuidado com os bichos aqui no Centro de Triagens de Animais Silvestres, os CETAS. Mesmo com toda a dedicação, infelizmente, nem todos conseguem se recuperar. Nem sempre a gente consegue reverter, porque esses animais acabam chegando, perde parte do braço por conta do choque, parte do seu membro, pé. E ainda a gente tem os macacos que são prego e bugio, que eles
apesar de levar um choque, eles conseguem se movimentar por algum tempo até ser resgatado. Então chega com bastante miese, chega com bastante infecção, quadro de sepse, então a gente acaba não conseguindo reverter. Só entre 2020 e 2024, o CETAS aqui de Goiânia recebeu mais de 150 animais vítimas de choque elétrico. Só saguis foram 76. Esse número deve aumentar ainda mais por causa da expansão das cidades. Os mais atingidos são os macacos. Além dos 76 saguis, 12 bugios e 11 macacos prego foram resgatados depois de acidentes com a rede elétrica. A gente tem, especialmente agora, o advento dos condomínios fechados, muito na periferia da cidade. Então, esses condomínios de chácaras, condomínios de cidade, estão aumentando o conflito com os animais. Porque aí você precisa de rede de energia, você precisa desmatar, você precisa... Então, esse conflito tem aumentado e esses resgates, especialmente no entorno da cidade, tem aumentado bastante, né? E desde animais muito pequenos e sem problemas nenhum, como aves, filhote de aves, até onças que têm sido resgatadas dentro desses condomínios. Os especialistas orientam que, ao encontrar um animal ferido, a pessoa não tente pegar ou mexer. A recomendação é ligar para os órgãos ambientais e deixar que a equipe especializada faça o resgate com segurança. A maioria desses animais são primatas que tem risco de mordedura e, inclusive, de transmissão de doenças, como a raiva. Então, ele tem que entrar em contato com os órgãos ambientais ou corpo bombeiros, os órgãos ambientais das cidades ou corpo bombeiros que vão fazer esse resgate e trazer para os CETAS. Agora, é importante também, quando a população perceber que tem uma população de primatas, principalmente, naquela região que tem árvore próxima aos fios, telefonar para a Equatorial e para a Prefeitura para fazer a poda daquela árvore, para diminuir o contato das árvores com os fios, para diminuir a chance que os animais acessem os fios. E uma boa notícia, o sagui que mostramos no começo da reportagem está se recuperando bem. E se tudo der certo, em 2 semanas vai poder voltar para a natureza. No momento ele está passando por tratamento para TCE, né, que era o quadro que ele chegou, que é traumatismo crânioencefálico. Então é uma medicação que é para poder enxugar o edema cerebral do crânio, do edema do cérebro, né, que a gente consegue diminuir e fazer com que ele volte a ter todo o seu comportamento normal. Isso demora de 1 semana até 2. Vai depender do grau que está esse animal. Os bichinhos acabam pagando por isso, né? O crescimento da cidade, né? E a gente tem mostrado, inclusive nós mostramos recentemente aqui uma reportagem falando justamente sobre isso, né? Que a cidade vai crescendo, a gente vai indo para as áreas rurais, para as áreas de mata e tudo mais. E aí, de repente, os bichos estão aqui, ó, cada vez mais fazendo parte da nossa cidade. Olha, golpistas estão vendendo pela internet documentos de cidadania falsos para quem sonha em tentar a vida em outros países. Falsos consultores de imigração cobram caro, viu? Para montar o processo. No golpe, a vítima perde o dinheiro e não consegue o documento. Vem cá ver. A família desta mulher, que prefere não mostrar o rosto, gastou quase 30 mil reais para tentar a cidadania italiana para 24 pessoas. Uma suposta advogada especialista em imigração foi contratada e enganou todo mundo. A família estava acreditando nela porque ela tem uma lábia muito boa. Em geral, o processo de cidadania já leva muito tempo, mas no caso deles, estava demorando demais. A farsa só acabou no fim do ano passado. Eu fui investigando e fui descobrindo os BOs que ela tem e descobri também, ligando nos cartórios, que ela nunca tinha efetuado nenhuma solicitação de certidões. Na internet é possível comprar documentos falsificados para entrar em outros países. A nossa produção fez contato com 2 pessoas que oferecem o serviço. Na conversa, o nosso produtor diz que precisa fazer um documento de cidadania. O homem confirma e pergunta de qual país seria o documento. O nosso produtor, então, responde que tem interesse pela cidadania americana, italiana ou portuguesa. O homem confirma que é necessária uma nova identidade e diz que custa R$ 80. Ele ainda envia a foto do modelo de documento que utiliza na falsificação. A conversa continua. O produtor questiona se ele também faz o documento de cidadania. O homem responde que sim e diz que custa R$ 150
os 2 documentos e pede para o nosso produtor enviar os dados pessoais. O nosso produtor pergunta se os papéis são confiáveis, se ele não corre o risco de ser deportado. O homem garante que é seguro e que já fez para outros clientes que deram certo. O falsário ainda comenta que o documento é igual ao emitido na Itália e envia um modelo. O Brasil recebeu milhares de pessoas da Europa e da Ásia a partir do fim do século XIX e praticamente todo o século XX. E esses imigrantes deixaram nos seus países histórias e famílias. E agora essa relação, essa descendência, pode ser vantajosa para conseguir trabalho ou estudo, por exemplo, com um passaporte italiano ou japonês. É mais fácil. Qualquer pessoa que tenha pelo menos um bisavô europeu, em tese, pode pedir a cidadania. A Comissão de Relações Internacionais da OAB Goiás alerta que até a vítima pode cometer crime sem saber. Se essa pessoa procura esse grupo, essa assessoria, já sabendo que se trata ali de uma documentação falsa, a pessoa poderá incorrer no crime de associação criminosa, falsificação de documento público, uso de documento falso. O Ministério da Justiça e o de Relações Exteriores ajudam brasileiros com problemas em outros países e alertam que há quadrilhas de tráfico de pessoas no Brasil. Mas o Brasil já tem uma política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas e contrabando de imigrantes, já é uma política de alguns anos. Nós temos várias ações que vão contribuir para sensibilizar pessoas sobre a ocorrência desses crimes, dessas redes de contrabandistas, sobre eventuais problemas que possam vir a enfrentar caso decidam embarcar. É sempre prudente que quem queira essa cidadania, ela se consulte com um advogado, né? Um advogado, obviamente, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. A família da nossa personagem, que não quis mostrar o rosto, preferiu outro caminho mais direto. Procurou um escritório especializado lá na Itália. E deu certo. Eles foram solícitos, abraçam a causa, protocolizaram o nosso processo a tempo. Todo mundo está na esperança, né, na expectativa de pegar a cidadania, porque é um sonho de todos. E aí, sendo um escritório de lá, né, a gente imagina que não vai ter erro. Agora sim, existem empresas aqui, né, que são corretas, que são idôneas e que conseguem fazer isso. Mas você tem que investigar. Olha, uma carreta bitrem pegou fogo na região da BR-060, sentido Goiânia-Rio Verde. O veículo passava próximo ao município de Santo da Barra quando o fogo começou. Os bombeiros foram chamados para controlar as chamas que se alastraram ali na vegetação. A carreta transportava, gente, uma carga de soja que foi consumida pelo fogo. Foram usados aproximadamente 6.000 litros de água nessa ocorrência. Ainda bem que não estamos ainda naquele período de vegetação extremamente seca. Sim, já temos uma vegetação seca por causa do calor intenso. Mas se fosse mês de agosto, seria difícil depois controlar o fogo na vegetação, né? Porque começou ali no caminhão, queimou toda a carga e se alastrou também para a vegetação. Mas os bombeiros conseguiram controlar, só que infelizmente carga e caminhão se perderam. Vem cá, você gosta de estar por dentro das melhores ofertas do dia antes de fazer as suas compras no mercado? Então adicione aí no seu celular 062 993 480108. 993480108. Manuela, que número é esse? Para você receber em primeira mão as principais promoções do Grupo Moreira. É isso mesmo, diretamente aqui, ó, no seu WhatsApp. Olha que maravilha, você nem precisa ficar lá procurando para saber o preço, não. Já chega para você, você sabe. Opa, hoje tem oferta? Corre para lá para comprar. Basta salvar nos seus contatos 993480108. E aí você envia a palavra ofertas para começar a economizar ainda mais com o Grupo Moreira. E por esse número você também pode enviar sugestões e tirar dúvidas, sabia? Quem adicionou, inclusive, já recebeu grandes ofertas como essas de hoje. Roda aí. Tem a 100 peito ou paleta com músculo, peça ou pedaço por R$ 28,90 o quilo. Colchão duro, peça ou pedaço, R$ 34,90 o quilo. Leite Italac, somente R$ 4,79. Sabão em pó Omo, 800 gramas, R$ 12,90. Pneu Dunlop 17570, aro 13, R$ 349,90. Máquina de café Três Corações, R$ 499,90. Grupo Moreira, gente da gente, 100% goiano, você sabe que pode confiar, então corre pra lá.
Vamos subir com o nosso drone agora? Sobe aí, drone. Vamos ver em que ponto que o drone está. Trânsito na Cidade Jardim. Você consegue ver ali, ó. O que aconteceu ali? Que tem uma parte da rua que tá... Ah, tem uma blitz. E, inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, hein? Sobre essa blitz que está acontecendo, na verdade, mais de uma aqui na nossa capital. Ela tem um ponto específico, tá? E uma abordagem específica também. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso para você. Aí acaba gerando um pouquinho mais de lentidão no trânsito e acabou formando um pouco de congestionamento. A gente traz essa prestação de serviço, então, para o motorista que for passar ali pela região. A gente tem essa avenida aí, Giz, o nome dessa avenida? Na Cidade Jardim, que o nosso drone está passando, para a gente poder comunicar ao telespectador onde tem um pouquinho essa lentidão. Mas não é nada exagerado também não, gente. Não é nada muito exagerado, né? É só uma certa lentidão que a gente normalmente encontra no comecinho da manhã e final da tarde por causa do trânsito um pouco mais intenso, né? Vem cá, se você acha que está fazendo muito calor, prepare-se, porque vai piorar. É, gente, não adianta. A previsão para os próximos dias é de que os termômetros cheguem a 35 graus. James Mateus mostra pra gente agora. Março chegou e as chuvas se foram. A primeira semana deste mês foi marcada por um bloqueio atmosférico que deve se intensificar ainda mais nos próximos dias, dificultando a formação de nuvens e, consequentemente, diminuindo as possibilidades de chuvas em Goiás. Por conta desse bloqueio atmosférico, as temperaturas em Goiás devem crescer bastante. O CIMEGO já até emitiu um alerta para uma onda de calor no estado. As cidades mais impactadas devem ser aquelas que ficam no norte do estado, como Porangatu e Aruanã, onde os termômetros devem chegar a 35 graus e sem nenhuma chance de chuva nesses próximos dias. Outras regiões do estado também sofrerão com o calor. No sudoeste, em Rio Verde, Tumbiara, Jataí, Ceres e Santa Helena de Goiás, os termômetros chegarão a 33 graus. O mesmo deve ser sentido em algumas cidades do centro do estado, como Goianésia, Rubiataba, Flores de Goiás e até a capital, Goiânia. Esta última semana no estado de Goiás foi marcado por altas temperaturas. Não somente no estado de Goiás, mas boa parte do Brasil. Tivemos a formação de uma onda de calor, e calor é o que não faltou em boa parte do Brasil. Citando aqui o Rio Grande do Sul, com temperaturas chegando a 40 graus, São Paulo, Rio de Janeiro, e o pessoal aproveitando a praia. Infelizmente, a praia dos goianos surge somente na metade do ano, então só nos resta realmente o calor. Essa mudança brusca de temperaturas também traz muitas doenças respiratórias. Então, transmissão de algumas doenças respiratórias é mais comum nessa época do ano, influenza, covid, vírus sincicial respiratório, é comum a gente ver esses casos, e a gente deve manter a hidratação, então, principalmente no calor intenso, hidratar bem, principalmente as pessoas mais velhas, as pessoas mais jovens, procurar utilizar-se de alimentos mais frescos e mais leves. Também é preciso cuidados com as práticas de atividades físicas ao ar livre. Elas precisam ser feitas em horários mais frescos, como o início do dia, final da tarde e durante a noite. Também é muito comum nessa época do ano dengue, né? Casos de dengue aparecem muito por conta dessa alteração climática. O mosquito gosta muito dessa questão de umidade e temperatura alta. Então a gente começa a ver muitos casos de dengue acontecendo agora, né? Março e abril é uma época que a gente vê muitos casos. Então a gente tem que tomar cuidado com dengue, zika e chikungunya, que são os vírus transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti. Olha, gente, a gente infelizmente está numa época de muito calor e que a gente se esquece dessa questão da dengue, né? Porque aí a gente não tem... A gente teve até poucos dias, algumas chuvas mais intensas, mas aí quando a gente tem dias de muito calor, a gente esquece de cuidar daquele vasinho de planta que enche de água, a gente esquece de dar uma verificadinha naquele ponto que acumula água, a gente esquece de dar uma limpadinha no quintal, que às vezes tem um saquinho plástico, tem um brinquedinho da criança, gente, até isso. O brinquedinho da criança que fica lá esquecido e que muitas vezes pode também acumular água. Então a gente precisa se alertar
para isso, tá? Estamos falando de calor, mas a dengue sempre tem que vir como prestação de serviço, porque estamos no início do estouro dos casos de dengue. Ainda falando de calor, tá? Se tá incomodando aí passar o dia num clube, pode às vezes ajudar, né? Passar no clube, ligar a mangueira, quem sabe, né? Em Goiânia, muita gente aproveitou a folga do fim de semana para se refrescar nas piscinas e também na sombra das árvores, porque afinal de contas, para quem não consegue uma piscina, os parques, que são os nossos cartões postais, também ajudam bastante, né, Revana Oliveira? Calor mais piscina igual a refresco. Nossa, com esse calorão tem que sair para refrescar. O calorão está em todo o estado e aí tem gente que vem de outra cidade em busca de uma piscina. Eu sou de Senador Canedo, primeira vez que eu tô vindo aqui, mas agora virou minha rotina agora. Todo fim de semana nós queremos vir agora. E vocês, estão gostando? Sim. Por que tá bom? Por causa do calor. Tá fresquinho? Sim, demais. Até o bebezinho de 6 meses precisou de um banho extra. Goiânia está ultimamente muito quente, temperatura anormal. Ele ama água. O Paulo Roberto é supervisor do SESI Multiparque. Ele conta que no fim de semana o público foi recorde, principalmente de mulheres, comemorando o dia delas na piscina. Estamos com a média aí, acho que entraram aí em torno de 900 mulheres hoje aqui. Que a gente já fez uma medição ali. 800 a 900 mulheres já entraram aqui no clube aqui com seus filhos, né? E no mesmo clube, a área verde também foi muito procurada, para quem queria sombra e bebida fresca. Aqui nessa área, cercada de árvores, a temperatura é no mínimo 5 graus a menos do que lá perto da piscina. E vocês imaginam, se a gente for comparar com as casas, também, claro que aqui está bem mais fresquinho. E aí o pessoal aproveita para trazer rede, para poder tirar um cochilo, para descansar. Evelyn, a gente já estava conversando antes, falando dessa temperatura, né? Goiânia está muito quente nos últimos dias, tem que dar um jeito de acabar com esse calor. Sim, aqui está mais fresco. Se a gente estivesse em casa, ia estar um calorzão. A onda de calor em Goiás, com até 5 graus a mais, se comparada às semanas anteriores, é por causa de um bloqueio atmosférico, que impede a circulação dos ventos, fazendo com que as frentes frias não cheguem. A boa notícia é que tem previsão de mudança a partir da metade desta semana. Por volta do dia 12, 13 agora de março, já teremos aí um avanço de uma frente fria pelo Brasil, que vai mudar toda essa situação. O bloqueio atmosférico, a onda de calor perde intensidade e nós teremos sim o retorno das chuvas aqui para o estado de Goiás. E lembrando, depois desse calorão, o retorno das chuvas com certeza vai ser de tempestades e essas tempestades vão vir acompanhadas de rajadas de vento, raios e eventualmente granizo. Ou seja, né, gente, voltam aquelas chuvas intensas, igual a gente teve há algumas semanas. E aí, quem sabe também, a temperatura não cai um pouquinho, né? Porque quando chove já dá aquela aliviada. No sul do país, inclusive, o fim de semana foi de frente fria, com temperaturas chegando a 9 graus, depois daquela onda de calor intensa que o sul do país enfrentou. Quem sabe não vem uma brechinha, uma beiradinha desse frio aqui pra gente, hein? Frio não vem não, né? Mas vem uma refrescada. Vem aqui pra mim agora, por gentileza, que a gente vem para esse cantinho aqui, ó, para abrir mensagem de WhatsApp para você. Vamos ler aqui agora? Olha, bom dia, Manu. Passando para dizer que tô ligado no Goiás no Ar. Manda um parabéns para minha filha Nayane, que faz aniversário hoje. Ela é linda. Luiz Rodrigues mandou. Ó o pai coruja. Nayane, meu amor, parabéns para você, viu? Que Deus te abençoe, que seja um novo ano com muitas bênçãos e com muita saúde acima de tudo. O Luiz mandou pra gente aqui, ó, e ele dizendo que tá sempre ligadinho com a gente aqui no Goiás no Ar. Obrigada, viu? Parabéns então para Nayane. A gente tem mais mensagem? Vamos lá. Sheila Schneid mandou. Bom dia, Manu. Aqui é a Sheila Schneid do Parque Industrial João Brás. Estou aqui ligadinha, não perco um programa. No programa não perco um dia. Abraços, minha querida, para você e toda a equipe do Goiás no Ar. Deus abençoe a todos. Amém, Sheila, a todos nós. Obrigada por ficar sempre ligadinha com a gente aqui no Goiás no Ar. Ela até mandou a fotinha lá, ó, com a gente lá ao fundo. Mais uma mensagem? Deixa eu ver mais uma participação. Daqui a pouquinho a gente abre mais? Daqui a pouquinho a gente abre mais, não tem problema. Olha, atenção motoristas, 51 radares já foram instalados em Goiânia. O Matheus Oliveira vem ao vivo com a gente para contar. E aí, será que eles já estão funcionando ou não? Conta aí, Matheus, pra gente.
Ainda não, Manu, ainda não estão funcionando, né? Os radares estão sendo instalados de forma gradual, principalmente nos corredores de ônibus aqui da capital. Quem vai explicar melhor pra gente sobre isso é o secretário de Engenharia de Transportes aqui da capital, o Tarcísio Abreu. Eu sempre confundo, viu, secretário? Eu costumo falar Tarcísio de Freitas, acho que o senhor já ouviu isso, né? Ô, secretário, bom dia pro senhor. Está tudo sendo feito de forma gradual, né? Não foram instalados todos os radares ainda. Eu queria que o senhor explicasse em que fase nós estamos, porque muita gente já está passando pelas ruas e avenidas aqui de Goiânia e já está encontrando alguns radares instalados, né? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos, né, que nos acompanham na TV Record. Nós estamos já com mais de 50 pontos instalados, né? Vamos lembrar que isso foi uma ordem de serviço, né, que tem uma programação para ser trabalhada em 12 meses. O que nós estamos fazendo é antecipando isso, né, para poder realmente, com mais agilidade, né, dentro da programação, dentro dos pontos que já estão identificados, que a gente possa concluir essas instalações e serem liberadas, né? Então esse é o cronograma nosso. Nós estamos com mais de 50 pontos já instalados, lógico, ainda em fase de teste, né, está sendo monitorado para que depois a gente possa iniciar essa fiscalização. São 3 lotes, né, que fazem parte desse processo de instalação e também funcionamento. Sim, o primeiro e o segundo lote são responsáveis pelas instalações dos equipamentos, né? Então toda a parte de aquisição, instalação e disponibilização do equipamento faz parte do lote 1, do lote 2. E o lote 3 é uma central operacional que será instalada e disponibilizada dentro da secretaria, dentro da SET, né? Então essa central vai fazer o monitoramento, porque nós temos todos esses radares com câmeras, né? Nós vamos poder, além de monitorar o trânsito, também ajudar no processo que o prefeito tem falado muito, que é a questão da segurança, né? Então todos esses radares terão câmeras e essas câmeras irão, né, acompanhar o movimento desses veículos, identificando as placas, fazendo o CR dessas placas, para que a gente possa assim ajudar nesse processo da segurança junto com todas as forças. Quais serão os tipos de autuações desses radares que serão colocados? É questão de furar o sinal vermelho ou, de repente, velocidade acima do permitido? Quais serão as autuações, as multas aplicadas? Nós teremos, né, primeiro ponto é a questão da velocidade, né, porque todas as nossas vias têm uma velocidade estabelecida, então o primeiro ponto é a questão da velocidade. Depois, questão de semáforos, né, a questão também dos corredores. Nós estamos acompanhando, né, como nos corredores não tem ainda, né, foram retirados, estão sendo instalados. Você está vendo muito veículo andando dentro do corredor de ônibus, né, junto com o ônibus e com a motocicleta. Então nós fizemos algumas atuações, a equipe, né, da secretaria está na rua, está monitorando, está fiscalizando os corredores, porque a legislação, os radares não estão fazendo o trabalho, mas a equipe da SET está na rua, está fiscalizando e não é, uma vez comentaram isso com a gente, não é escondido, não, é de forma clara, né? Porque isso faz parte do trabalho da secretaria, a fiscalização, o monitoramento. Então nós continuamos acompanhando e esses são os principais, né, pontos que nós vamos observar com a fiscalização. Todos os corredores de ônibus terão os radares instalados, né? Por exemplo, nós estamos aqui no cruzamento da T7 com a C4, né? Nesse encontro aqui. Nós temos 2 corredores de ônibus aqui, então aqui também teremos radares. Sim, teremos. Todos os corredores serão monitorados, né, com os radares para poder exatamente fazer isso, verificar a velocidade, né, verificar a disponibilidade do corredor exclusivo, né, para o ônibus e para a motocicleta compartilhado. E para a gente poder observar a questão do semáforo, né, para você respeitar o semáforo. A gente tem conversado sobre isso. Nosso objetivo é que todos respeitem a legislação. Isso é que a gente busca. É por isso que a gente faz o trabalho de conscientização, o trabalho de orientação, o trabalho de fortalecimento, para que a pessoa possa entender a importância de respeitar a legislação de trânsito. E o segundo passo é realmente a infração, né? Mas o nosso pedido, esse é o pedido, né, tanto da Prefeitura de Goiânia como da Secretaria, é que todos respeitem a legislação de trânsito.
Secretário, obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Então, são 3 lotes, né, que farão parte desse processo de instalação dos radares aqui em Goiânia, da volta dos radares aqui na capital. Mais de 50 já foram instalados, o lote 1 e lote 2 serão para instalação ainda nesse semestre, né, secretário? Essa é a expectativa. E aí, a partir daí, já começam as autuações, já começa a fiscalização automática. A gente vai continuar acompanhando todos os detalhes. Manu, volto com você aí nos estúdios. Importantíssimo, né, Matheus, o retorno desses radares aqui na nossa capital para a gente conseguir controlar os imprudentes. Obrigada, Matheus. Agradeço também ao secretário pela participação ao vivo aqui com a gente. Ainda falando de trânsito, vamos agora chamar o Gabriel Almeida, que vai falar sobre uma blitz que está sendo realizada aqui na nossa capital em homenagem ao Dia da Mulher. E vai acontecer hoje na cidade para conscientizar sobre o respeito no trânsito, né, Gabriel? Exatamente, viu, Manu? Mais uma vez, bom dia para você, bom dia a todos. Eu estou aqui com o prefeito Sandro Mabel, estou aqui também com a GCM Sol, a vice-prefeita, secretária, pessoal todo mobilizado aqui, porque essa é uma blitz diferente, né, prefeito? Normalmente a blitz é para fiscalização, olhar documento do carro, CNH, mas essa é uma blitz para entregar rosas, bombons em comemoração ao Dia da Mulher. Bom dia para o senhor. Bom, né? Uma blitz bem diferente, bacana. Também um folhetinho sobre orientações para a mulher em relação a assédio, em relação a uma série de coisas de segurança. A nossa GCM tem uma área especializada de proteção à mulher, a nossa Maria da Penha da GCM, a nossa coronel também vice-prefeita, a nossa GCM como um todo está empenhada em cuidar da mulher. E hoje aqui nós estamos diferentes aqui, ó, estamos entregando aqui 400 rosas, 400 bombons, para que as pessoas possam começar a segunda-feira e a mulher entendendo a potência que ela é, a nossa importância que a cidade tem com as mulheres, ainda mais hoje que nós estamos também lançando, amanhã começa a se colocar nova iluminação na cidade, que vai dar uma segurança maior ainda na área, na período noturno da cidade, onde a mulher sai da igreja, sai do trabalho, ou a população de uma forma geral. Então é a nossa visão de segurança da cidade cada vez melhor. Agora, eu tô percebendo que tem poucas mulheres, inclusive, viu, Manu, dirigindo por aqui. É também um trabalho de conscientização para que essas mulheres tenham essa coragem, essa confiança de dirigir no trânsito. Não tenha dúvida. E ela também pode saber que cada dia mais o trânsito vai estar mais seguro. Nós queremos um trânsito que flua melhor. Você vê esse corredor mesmo. Nós temos aí uma série de problemas e transtornos pela manhã. E nós estamos aí abrindo os diversos corredores. Até dia 30 de março vamos abrir aí o da Castelo Branco, junto com a Mutirão, e o da 136 com a Jamel Cecílio, mas serão 26 corredores que serão modificados, todos para 3 pistas, proibir o estacionamento das laterais, não vai ter caçamba, nem caminhão de concreto descarregando. Nós vamos fazer realmente o trânsito andar bem melhor. E aí a mulher também já se anima mais a sair no trânsito, saber que flui, que não tem dificuldade e que tem a segurança dela andar também, não ser abordado por uma pessoa, enfim, e aqui nós ensinamos o que pode ser feito para que ela tenha uma condição melhor, caso exista uma abordagem ou qualquer coisa desse sentido. Mas o que nós queremos fazer de Goiânia é a cidade mais segura para a população em geral, mas principalmente para as mulheres. Obrigado, prefeito. Agora eu vou deixar que o senhor fale, então, a mensagem ali para essas mulheres que estão acompanhando a gente agora de casa, né? Já passou, mas é ainda em comemoração ao Dia da Mulher. Olha, uma mensagem de que nós acreditamos na mulher demais. A nossa secretariado, nós temos quase metade que são mulheres, competentes, fazendo um bom trabalho. A nossa GCM tem um batalhão especializado nisso aí. Está aí a nossa GCM Sol, que comanda uma parte desse batalhão, e nossa preocupação na cidade é voltada para as mulheres. Por isso, não só na área da segurança, mas também na segurança, na questão da saúde, nós implantamos todo o nosso sistema de pediatria nas 13 unidades de saúde nossa, 24 horas, que tem facilitado as mulheres. Nós colocamos já 8 mil crianças das 10 mil que tinham que ser colocadas em creche, nós já colocamos 8 mil, até final aí de abril nós teremos as 10 mil colocadas. Então é segurança em todas as áreas, a condição de cuidar da mulher em todas as áreas. Se Deus quiser, mulheres, nós vamos cuidar cada vez melhor de vocês em Goiânia. Agora eu quero mostrar ao senhor, vamos lá então, ó, chegou uma aqui, vamos ver se a gente consegue entregar essa rosa, ó, tá chegando aqui agora, Manu, a gente vai entregar, além de ser uma motorista mulher, também tem uma passageira mulher, o prefeito tá chegando ali agora, vamos acompanhar. Hoje aqui não precisa mostrar carteira, nada, é uma flor para vocês,
Tá bom, meu bem? Tudo bem? Olha o folhetinho aqui orientando. Mulher na nossa cidade cada vez vai poder andar com mais tranquilidade. Tá bom? Uma ótima segunda-feira para vocês. Vamos com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, prefeito. Deixa eu só falar com ela aqui rapidinho. Você pensou que era uma blitz de fiscalização, né? A gente pensou, no primeiro momento, quando viu, né, o pessoal parando, mas aí, a hora que eles falaram que era uma flor, a gente ficou feliz, né? Gratificação pelo Dia da Mulher. Tá até tremendo aqui, viu, Manu? Tá toda. Obrigado, viu, pela informação com a gente e parabéns ao Dia da Mulher. Essa movimentação aqui na Cidade Jardim, pessoal que vai passando por aqui, as mulheres que estão dirigindo ou quando tem uma mulher no carro, elas são desviadas aqui para esse corredor e ali, olha, eles entregam os bombons e também as rosas, tanto em parceria com a Guarda Civil Municipal, a metropolitana aqui de Goiânia e também Polícia Militar, Detran e outros órgãos aqui da cidade. Eu volto com você, Manu. Obrigada, Gabriel, pelas informações. Que bacana isso, né? Realmente é muito importante a gente conscientizar a todos sobre o respeito com as mulheres no trânsito, né? Normalmente a pessoa tende a fazer, é mulher, tinha que ser mulher no volante, não é, gente? Tem gente que brinca, mulher no volante, perigo constante, aquela brincadeira sem graça, né, desrespeitosa. Só que a gente precisa de ter esse tipo de ação para conscientizar as pessoas e acabar com esse machismo, digamos assim, né, que existe um pouco no trânsito de algumas pessoas, não de todas. A gente não pode generalizar, é claro, né? Que bacana e que linda aí essa imagem, né? Essa iniciativa. Você ganha uma flor e um bombonzinho logo no começo do dia para adoçar o dia. Nada mal, hein, gente? Agora vem cá, vamos mudar de assunto. Um macaco foi encontrado morto na Avenida Diógenes do Olival Sampaio, na Baixada dos Jardins, sem ferimentos ou sinal de atropelamento. Os moradores dos bairros ali da região do Jardim Atenas têm medo de que seja um caso de febre amarela. Será? A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia diz que vai enviar uma equipe de vigilância em zoonoses para o recolhimento do animal e analisar a causa da morte. A Secretaria pediu ainda que a população solicite a remoção de animais que podem causar doenças a humanos, como morcegos e macacos, pelo telefone 629-9152-2545. Encontrou algum? 991522545. Agora, do jeito que ele tá ali em cima desse negócio, eu não sei não, gente. Pode sim, claro, se é algum caso de febre amarela, pode. Mas não passou pela cabeça de vocês também não que alguém pode ter feito isso com esse animal? Que alguém pode ter deixado um alimento envenenado ali para ele? Sei não, hein? E se isso aconteceu, é muita maldade, né? Agora vem cá, deixa eu falar de algo muito importante para você, empresário, você comerciante, prestador de serviço ou síndico. Até mesmo para sua casa também, viu? Seja ela própria ou também alugada. Com o Grupo BC Energia, você pode economizar até 18% na conta de luz, sem investir em placas solares. É mesmo. O melhor, sabe o que é? Sem infidelidade, sem custo de adesão, sem alterar a sua rede elétrica. Você continua recebendo a energia da distribuidora normalmente, só que pagando menos. Olha que maravilha, gente. A sua economia equivale a 2 contas de energia por ano. Por exemplo, com uma conta que você fatura ali, com uma fatura de R$500, você vai economizar num ano inteiro R$1.000. Olha que maravilha. No fim do ano você pensar, economizei R$1.000 ou mais ou menos, enfim. O Grupo BC Energia é goiano, tem mais de 10 anos de mercado, é a solução para você economizar todo mês. Acesse agora grupobcenergia.com.br ou chame no WhatsApp, se você preferir, é o 6239992050. Você também pode visitar o stand que tem no Goiânia Shopping. O que você acha mais fácil? QR Code está ali no cantinho para você acessar, se quiser abrir a câmera aí do telefone e acessar diretamente, tá bom? Olha, em entrevista, a mãe falou sobre os abortos que sofreu e a luta para engravidar do menino Salomão. Ela contou também sobre a dor de chegar em casa, meu Deus, e ver ali, ó, o quartinho do menino, sem que o filho esteja ali dentro. Vem cá, ver um pedacinho. Antes do Salomão, eu perdi 3. O segundo eu perdi com quase 4 meses, eu precisei fazer uma curetagem. Foi muito difícil. Logo depois eu engravidei e também tive um outro aborto espontâneo. E o Salomão foi debaixo de muita oração. Eu sofri muito pra ter meu filho, muito. Eu não conseguia olhar pro quarto do meu filho e não ver ele. Eu não conseguia deitar no meu quarto e não fechar a porta. Então na quinta-feira eu conversei com meu marido e falei, pelo amor de Deus, tira as coisas do meu filho dali que eu não dou conta de olhar pra aquele quarto. Deus do céu. Esse é um trechinho
da entrevista que ela deu para nossa repórter Natália Mendonça, que vai trazer ainda hoje uma reportagem que tem uma entrevista exclusiva com a Flaviane, dona do berçário, que acabou sendo, responsável pela morte do menino Salomão, já que ela esqueceu a criança dentro do carro. Ainda hoje a gente exibe essa reportagem exclusiva para você aqui na tela da Record. 7h39 da manhã, muita gente acha que só deve comunicar o desaparecimento de uma pessoa depois de 24 horas, né? Você talvez até pensasse nisso. Mas não é verdade, viu? Tanto a Polícia Civil quanto os bombeiros dão dicas. Quando alguém estiver desaparecido, o melhor é comunicar o quanto antes. Vem cá, vem. O Manuel Messias da Silva está desaparecido desde o dia 3 de fevereiro. A sobrinha dele, Melice, conta que a família está desesperada. Meu tio desapareceu na cidade de Jataí. Ele faz uso de medicamentos controlado, tem laudo de problemas psicológicos. A gente não teve nenhuma notícia dele desde então, nada concreto. Ele desapareceu apenas com a roupa do corpo. O Marcos Paulo Rodrigues de Indiara também está desaparecido desde o dia 29 de janeiro. Ele foi visto pela última vez em uma bicicleta no posto da PRF em Rio Verde. Assim como Marcos e Manuel, muitas outras pessoas estão desaparecidas em Goiás. Segundo números da Secretaria de Segurança Pública, em 2024 foram registrados 3.722 desaparecimentos no estado. Somente 1.902 dessas pessoas foram encontradas. Quanto mais rápido um desaparecimento for informado às autoridades, maiores as chances da pessoa ser encontrada. É muito comum que as pessoas acreditem que há uma necessidade de aguardar 24 horas. Mito e cultura. Não há qualquer lei ou norma que exija que nós aguardemos esse prazo de 24 horas. Por outro lado, também é importante que você tenha certa razoabilidade na notícia dessa informação. Caso seja uma pessoa que tem o costume de passar a madrugada fora, que aguarde o amanhecer do dia, uma pessoa que costuma passar o final de semana viajando, que aguarde chegar na segunda-feira, mas não existe prazo previsto de 24 horas em qualquer normativa. Na maioria dos casos, é o Corpo de Bombeiros que começa as buscas pelo desaparecido. Para que nós possamos atuar nessas ocorrências, é importante a gente ter um local. Então, a delimitação de um local onde aquela pessoa desapareceu, onde ela foi vista, para que a gente possa, então, empenhar as equipes adequadas. Por exemplo, no meio aquático, a gente tem as equipes de mergulho. Para os meios urbanos, a gente tem as nossas equipes, e também nos meios rurais, a gente pode atuar com as equipes de cães, de localização, enfim. Uma série de situações a gente pode trabalhar. O desaparecimento pode ser informado na delegacia mais próxima ou por telefone no 197 da Polícia Civil, 193 do Corpo de Bombeiros e de forma online por meio do site www.policiacivil.go.br/delegacia-virtual-PCGO. É muito importante repassar todas as informações sobre o desaparecido, como problemas de saúde, locais que frequenta, onde foi visto pela última vez e possíveis locais onde ele possa estar. Quando nós temos a informação correta de uma área a ser localizada, nós atuamos ali com o emprego dos cães, então os cães vão até aquele local. É importante a gente ter alguns objetos ali das pessoas, da pessoa desaparecida, para que a gente consiga, então, ter mais efetividade na busca. Atuamos também com drones termais, para a gente conseguir localizar as pessoas em locais de difícil acesso e também para a gente poder reduzir um pouco mais de tempo para a localização dessa pessoa. E também atuamos com as equipes de mergulho no meio aquático. A Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública possuem um banco de informações online com todos os desaparecidos no estado. Nele é possível ver os desaparecidos e também comunicar desaparecimentos. É extremamente relevante que você leve fotografias, especialmente digitais, para serem anexadas no registro de ocorrência para todas as diligências que serão feitas pela rede de apoio. Diversos órgãos poderão ser acionados, diligências poderão ser realizadas, mas tudo isso é necessário que nós tenhamos fotografias e a identificação correta da pessoa. Nós temos buscas que duram em poucas horas, também temos buscas que duram vários dias. E a gente acaba integrando as equipes, né? Muitas vezes essas equipes se integram para atuar em terra e em água ao mesmo tempo e também com o drone no ar. Quando um desaparecido for encontrado, é extremamente necessário avisar as autoridades,
para que esta pessoa seja retirada do banco de desaparecidos. Olha, gente, a partir de amanhã nós vamos exibir aqui no Goiás no Ar a série Casos Não Resolvidos. As reportagens vão abordar casos emblemáticos de pessoas que sumiram, nunca mais apareceram, pelo menos não aqui no estado, nunca mais foram vistas. A família não teve nenhuma resposta. Você não pode perder a partir de amanhã aqui no Goiás no Ar. Olha, muito procurado como isca para a pescaria, o minhoco-sul, uma espécie de minhoca gigante, está ameaçado de extinção. Por esse motivo, a venda desse animal foi proibida, já que se trata de uma espécie essencial para o equilíbrio ambiental. Mas a comercialização ilegal do minhoco-sul corre solta na internet. Dá para acreditar? Gabriel Almeida mostra isso pra gente agora. Com apenas uma busca na internet, é possível encontrar o minhoco-sul, a minhoca gigante, uma isca que movimenta o mercado negro da pesca. Sem saber que estavam conversando com nossa equipe, 2 vendedores revelam detalhes da venda ilegal. Um deles é uma mulher que vende a dúzia do animal por R$ 120, mas só por encomenda. Se você for querer mesmo, aí eu vou encomendar para um rapaz, aí o rapaz traz aqui para mim, mas eu só pego por encomenda, entendeu? Mas aí eles falam aí mesmo. Aí você me fala direitinho quantos que você quer e eu falo para ele trazer. Aí você só passa o Pix. Outro vendedor diz que tem apenas 31 minhocos-sus, que a procura é grande e que o preço vai subir. Dá 245, você quer que separe para você? Que senão eu não vou vender, que tá toda hora a gente querendo. Nossa equipe foi até uma das lojas que fica em Goiânia. Com o microfone escondido, pergunto à atendente se ela vende o minhoco-sul. Você vende minhoco-sul aqui? Depende. Esse aqui não é? Faz 10 reais. Para driblar a fiscalização, o animal não fica exposto na loja. Ele só é entregue depois do pagamento. A venda da minhoco-sul é proibida porque o animal está em extinção. Mas muitos pescadores insistem em vir em locais como esse aqui, que vendem peixes vivos para poder encontrar a isca. Só que existem outras opções, como essa daqui. Eu vou conversar com o Elismar, que é proprietário desse local onde a gente está. Elismar, que peixe é esse e ele é muito vendido para quê? É o lambari, né? Ele é vendido para pesca mesmo, né? Para atrair tanto pintado, corvina, traíra, o tucunaré, né? O pessoal usa bastante. Mesmo assim, muita gente ainda procura a minhoco-sul. Procura sim, procura bastante o minhoco-sul sim, né? Qual a diferença de pescar com esse peixe e com a minhoco-sul? A minhoco-sul é um peixe muito melhor para pesca, né? Para falar a verdade sim, porque o pessoal prefere porque ela atrai os peixes de couro. Quais peixes são eles? Pintado principalmente, né? O pessoal procura bastante. Barbado, jaú, né? São bastante procurados. Eles chegam aqui procurando a minhoco-sul, como não vendem, eles chegam a procurar outros locais, te pede referência? Com certeza saem caçando, né? Nunca pedir referência para você também de onde encontrar? Chega sim, chega a pedir, né? Só porque a gente não trabalha, nem tem informação de quem forneça. Além disso, segundo a polícia, a isca tem um cheiro forte e atrai peixes de longe. Este animal, ele tem cheiro característico e sabor característico para os animais que vivem no rio, como os peixes, por exemplo. Um peixe a longa distância, 10, 15 metros, consegue sentir o cheiro e o aroma ali do minhoco-sul e vem até o anzol onde ele está iscado. Como a venda é proibida, a fiscalização é intensa. Em Porangatu, a polícia prendeu um homem suspeito de extrair o minhoco-sul ilegalmente. Durante a operação, 47 animais e equipamentos para captura foram apreendidos. Segundo o preso, cada minhoco-sul era vendido por R$ 30. E em uma ação ainda maior, na BR-153, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 810 minhoco-sus que eram transportados de forma clandestina. 4 pessoas foram detidas e enfrentarão multas que somam mais de R$ 400 mil. O minhoco-sul, na natureza, ele faz uma função ecológica muito grande. Como é um animal que se alimenta de restos de folhas, material decomposto, restos de frutos e pequenos animais mortos no solo, ele acaba fazendo túneis. E esses túneis
é a entrada de oxigenação, a entrada de nutrientes para o solo. Então ele presta um serviço muito importante para as árvores, porque ao entrar os nutrientes, as árvores se beneficiam sugando esses nutrientes. A lei é clara: vender um minhocuçu sem autorização é crime. Além de multa, os responsáveis podem ser detidos por crime contra a fauna nativa. O minhocuçu, sendo um animal da fauna silvestre brasileira, está ameaçado de extinção de forma regional. Em algumas regiões é possível encontrar esse animal na natureza. Em outras regiões já não é mais possível encontrar. O motivo é a fragmentação dos espaços onde ele vive, né? Com o desenvolvimento das ações humanas, ele acabou ficando sem o seu habitat natural em algumas regiões, em alguns locais do estado. Olha, gente, não é de hoje. As caçambas de entulho espalhadas pelas ruas de Goiânia causam acidentes. No ano passado, nós mostramos, inclusive, um caso que acabou em morte. Um motociclista bateu numa caçamba e não resistiu. A prefeitura quer que elas sejam retiradas das ruas e já estuda, inclusive, alternativas. Vem cá ver. Em alguns bairros da capital, a presença das caçambas de entulhos já fazem parte da paisagem. E elas estão em quase todos os lugares. Segundo as empresas desse ramo, só em Goiânia, são mais de 6 mil caçambas espalhadas pela cidade. O problema é que as caçambas nas ruas estão com os dias contados. É que a prefeitura deu um prazo de 30 dias para que elas sejam retiradas dos pontos de grande fluxo. Além de atrapalhar o trânsito, as caçambas causam muitos acidentes. Em julho do ano passado, um homem morreu depois de bater a moto contra uma caçamba de lixo no Jardim Balneário Meia Ponte. Um mês depois, uma outra motociclista ficou machucada ao bater em uma caçamba parada. O acidente aconteceu quando a mulher foi fechada no trânsito. Esse representante das empresas de caçamba de entulhos diz que as causas desses acidentes, na maioria das vezes, não são provocados pelas caçambas. Existe um decreto que prevê que essas caçambas estejam com faixas refletivas. Ela é um carro estacionado. Então, do mesmo jeito que quando tem um carro estacionado, o outro carro vai lá e bate, vai bater na caçamba também. Os donos das empresas de caçambas de entulho dizem que ainda não foram notificados oficialmente pela prefeitura. Em nota, a prefeitura diz que está realizando um estudo para a implantação de novas regras para o uso de caçambas estacionadas em locais de maior fluxo de trânsito. Então é uma solução para isso, né? Porque não necessariamente elas têm que ficar ali. O que já tem que prever? Vai iniciar uma obra? Você tem um espaço para pôr a caçamba aí? Você vai conseguir vir um veículo estacionar, manobrar aí para poder tirar essa caçamba daí? Claro que isso também não vai ser feito no meio do trânsito da tarde, da manhã na cidade, né, gente? Estabeleça o horário que o veículo vai poder encostar para tirar ou colocar essa caçamba. E aí sim, a caçamba tem que estar no espaço da obra e não ocupando ali as vias da cidade e nem mesmo também obstruindo toda a calçada. Dá para ficar na calçada, desde que ela seja larga o suficiente para passar um pedestre ali entre a caçamba e o cantinho do prédio. Vamos girar com notícia aqui agora. Nossos repórteres já vão posicionar aqui para trazer muita notícia para a gente. O Matheus e o James Matheus já estão aqui. Uma mulher fugiu de casa depois de ser trancada no quarto pelo companheiro. James Matheus vem ao vivo com essa notícia. Ô James, parece que esse homem inclusive tem alguns crimes ali no histórico dele, né? Bom dia para você. Isso mesmo, viu, Manu? Bom dia para você, bom dia também para todos de casa que acompanham o Goiás no ar. A Guarda Civil Municipal, a GCM, foi chamada para ir até uma casa no bairro Santo Agostinho e foi informada pela vítima, a mulher, que o companheiro dela, ele estava alterado e ele chegou ao ponto de trancá-la em um quarto da casa e fazer várias ameaças, dizendo que se ela saísse dali, ele iria matá-la. Só que ela estava com muito medo dele concretizar essas ameaças. Por quê? Porque ele é usuário de drogas também. E ele estava consumindo essas drogas, estava consumindo bebidas alcoólicas. Então, quando ela conseguiu uma brecha, ela fugiu da casa e foi para a casa da mãe dela, que fica no setor universitário. Os guardas, então, encontraram ela na casa da mãe. Ela contou toda essa história e, com a vítima, eles foram até a casa do casal. Lá, encontraram um homem na área externa da casa e ele estava ingerindo bebidas alcoólicas e também consumindo drogas. Durante a abordagem, ele ficou calado. Os guardas até questionaram ele sobre drogas na casa, porque já tinha essa informação. E ele não respondeu nada. Então, com a autorização da mulher, fizeram uma busca na casa. E olha só, Manu, encontraram maconha,
cocaína, skunk, haxixe e êxtase. Vários tipos de droga, o que leva a polícia a acreditar, os guardas a acreditarem que ele trafica as drogas, que ele vende essas drogas também. Todo esse entorpecente foi apreendido, tinha uma balança de precisão também e, além disso, os guardas ainda encontraram uma arma caseira, calibre 38. Tinha munição intacta e essa arma, apesar dela não parecer nada com uma arma, os guardas explicaram que ela funciona e que ela é tão letal quanto um revólver, por exemplo. Essa arma, então, também foi levada para a delegacia, onde ele acabou autuado por vários crimes. Ele foi autuado por ameaça, violência psicológica, tráfico de drogas e também posse e porte ilegal de arma de fogo. E além disso, durante o procedimento na delegacia, ele não se intimidou com policiais por lá e nem com os guardas e ficou ameaçando a companheira, deixando ela com muito medo. Ela então foi orientada a solicitar as medidas protetivas para que ele não possa chegar perto dela. Ele chegando perto, ela chama os guardas, chama a polícia, que ele vai preso novamente. Caso que aconteceu aqui em Rio Verde, viu, Manu? Volto com você. Obrigada, James, pelas informações ao vivo pra gente aqui no Goiás no Ar. Vamos girar agora para o Matheus, então. Um homem se assustou ao ver policiais, saiu correndo e os PMs descobriram um desmanche de carros. Isso aconteceu na Vila Canaã. Ei, Matheus, não adianta, né? A bandidagem acha que escapa, mas não dá certo. Não aqui no estado, né? E ele deu bandeira, né, Manu? Ele deu a famosa bandeira, acabou se entregando ali para os policiais que já têm o olho clínico, né? Já tem aquela experiência ali na lida do dia a dia. E esse sujeito aí estava dentro de uma residência, que na verdade era um galpão ali, era um desmanche de veículos com registro de furto, com registro de roubo, isso na região da Vila Canaã, aqui em Goiânia. Policiais militares do 7º Batalhão, o soldado Alves, o soldado Eleomar e também o soldado G. Alves, que estavam aí nessa ocorrência durante um patrulhamento, viram um sujeito ali que ele botou a cabeça para fora do portão, que estava entreaberto, se assustou com a polícia e voltou correndo. Os policiais então procederam com a abordagem. Quando eles chegaram próximo do portão, aí foi um corre-corre danado. Um deles pegou algumas placas veiculares e correu para uma região de mata que fica ali atrás desse desmanche. O outro até chegou a se esconder dentro de uma loja da região da Vila Canaã, mas ele foi preso logo em seguida pelos policiais. E outros dois se esconderam embaixo de algumas peças ali que estavam sendo desmanchadas. Imagina a correria que foi ali dentro desse desmanche. Quando os policiais abordaram os dois que estavam debaixo dos veículos, aí eles de fato comprovaram que ali era mesmo um desmanche clandestino, ou seja, tudo funcionava ali de maneira criminosa, tanto que parte das peças ali veiculares, elas foram identificadas por meio dos números dos chassis, né? Por meio da identificação, que foi possível comprovar que pelo menos um deles ali tinha registro de roubo no estado de Minas Gerais. Além disso, várias outras placas ali eram falsas, né? Eram placas usadas ali em veículos que eram trazidos de outros locais para serem desmanchados. Um desses presos, inclusive, que era responsável por cortar esses veículos, ele disse que recebia até R$700 por dia para cortar, sobretudo, caminhonetes. Então ele estava ali responsável por isso. E o outro preso que estava escondido disse que era ajudante. E aí, para isso, ele recebia cerca de R$800 por semana. Além desses dois, o outro que fugiu para a loja foi preso e o outro aí precisou da ajuda, inclusive, do policiamento aéreo para que ele pudesse ser encontrado. Mas então, 3 foram presos em flagrante por desmanche de veículos aí, poderão responder até mesmo por receptação, sem falar que já tem aí passagens pela polícia, Manu. Ou seja, um negócio lucrativo, tanto para quem estava praticando o crime lá na ponta, quanto para eles que desmanchavam os veículos para revender. Agora, as investigações vão continuar, porque se eles estavam desmanchando, tem quem comprava essas peças. Manu, volto com você. Combinado, Matheus, eu fico imaginando, né, gente? A pessoa acha que vai conseguir escapar da polícia, a pessoa acha que vai fugir, a polícia vai deixar. Não, ele abordou, fugiu, deixa pra lá. Que isso, gente? Pelo amor de Deus. Obrigada, Matheus. Olha só, vamos subir com o nosso drone agora. Cadê? Drone tá subindo, tá na C4 no Jardim América e tá mostrando pra gente ali, ó,
As equipes da Equatorial estão trabalhando... Gente, aliás, as equipes da Equatorial vão ter muito trabalho hoje, não? Porque teve um apagão no comecinho da manhã desta segunda-feira. A hora que eu saí de casa, gente, sério, o caminho inteiro, meu trajeto inteiro de casa até a TV, a energia, uma parte da cidade que tinha energia foi só aqui perto do Bueno. O resto estava tudo breu. Um apagão completo. E aí você consegue ver ali, ó, o congestionamento que está se formando, porque em uma das pistas, né, ali é uma via de 3 pistas, ou uma pista de 3 vias, em uma delas os caminhões estão parados para poder fazer o reparo ali, né, e restabelecer ali o funcionamento dos semáforos. E por causa disso, então, tem uma certa lentidão ali ao longo de toda a Avenida C4, isso mais ou menos na altura do Jardim América. São imagens ao vivo do nosso drone para você, para trazer prestação de serviço, então. Olha a moto passando na calçada. Ei, minha gente, tem motociclista que acha que tem 7 vidas, né? E também que acha que pode fazer o que quer. Porque um desse aí, gente, olha lá outro, olha outro lá passando em cima da calçada também, ou aquele ali é bicicleta. Não é bicicleta, então a gente ainda tolera, né? A bicicleta ainda vai, mas a moto não pode, né, gente? É moto? Não, é bike, tá bom, então tudo bem. Mas tinha um ali passando na calçada, não pode, gente. Tem congestionamento, mas tem lentidão, tem que esperar. Olha o jeito que tá, gente, até lá em cima. Tudo bem, você não é o único, meu querido. E você, o seu compromisso não é mais importante que o resto. Então se vira, espera aí no trânsito. É assim que funciona. Poxa vida, hein? Trânsito pesado ao longo da C4, então, para você que está nos acompanhando agora. Olha lá, tem mais... É moto ou é bike ali? É bike, tá bom. A bike deixa, né? Bike a gente não fala nada. Mas ela... Ó, ali é moto. Olha isso, gente. Olha isso. Se vem um pedestre... O pedestre que lute, né, para desviar da moto que está passando na calçada. E o problema é o seguinte, a hora que os que estão lá na via veem os outros passando na calçada, aí vem uma cambada atrás também, né? Tudo errado. Olha lá, ali no cruzamento, ali tá desligado não, né? Tá funcionando? Tá desligado pelo jeito que o pessoal tá passando. Ó, parece que tá desligado ali. Em muitos pontos da cidade ainda há falta de energia, ainda há semáforos desligados. Pelo menos 7 quadras de congestionamento ao longo da Avenida C4, tá? Para você que passa por essa via diariamente, sentido centro, tá? Esse é o sentido do congestionamento. Para você que passa por essa via diariamente, é bom evitar, é bom buscar uma rota alternativa, senão vai ficar travado, minha amiga. Aí não tem jeito, né? Olha, o final da madrugada, o começo da manhã dessa segunda-feira foi de escuridão em muitas partes aqui de Goiânia, como eu disse agora há pouco, né? O Matheus Oliveira vai mostrar isso pra gente, trazer os detalhes desse caso. Os motoristas que transitaram por algumas avenidas de Goiânia na madrugada desta segunda-feira precisaram redobrar a atenção. Isso porque vários bairros da capital sofreram uma espécie de apagão durante a madrugada. Apagão que durou mais de 1 hora. Nossa equipe de reportagem passou por alguns dos principais pontos, como por exemplo na Avenida T10, nos cruzamentos com as avenidas Mutirão e 85, no setor Bueno e setor Marista. Os semáforos estavam apagados. Na Avenida 85, já próximo da Praça do Ratinho, nós flagramos o exato momento em que a energia voltou. Agora, no início da manhã, os semáforos todos já voltaram a operar. Nós entramos em contato com a Equatorial e esperamos uma resposta sobre o que aconteceu para que esse apagão acontecesse em vários bairros da capital. Olha, sobre essa situação, a Equatorial Goiás disse que a interrupção da energia entre as 5 e 6 da manhã de hoje foi de responsabilidade da transmissora EDP, empresa que atua na geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia na subestação Goiânia Leste. Disse também que está em contato com a empresa para identificar as causas dessa interrupção. Vem cá, daqui a pouquinho, depois do esporte, você vai ver uma reportagem que traz uma entrevista exclusiva com a Flaviane, a dona do berçário de Nerópolis, que esqueceu o menino Salomão dentro do carro. Daqui a pouquinho, na reportagem, a Natália entrevistou os pais, pai e mãe do menino Salomão. E também a Flaviane, que falou com exclusividade com a nossa equipe e deu detalhes de como foi aquele dia, de como ela esqueceu essa criança e como foi o momento em que ela percebeu que o menino tinha sido deixado dentro do carro. Você não pode perder, daqui a pouquinho, depois do esporte,
aqui no Goiás no Ar. E por falar em esporte, tem novidade no esporte também. Vamos lá? Cláudio Silvério, meu querido, bom dia pra você. Você tá num cantinho novo, é? Bom dia pra você, Manuela de Queiroz. Como é que você tá? Tudo tranquilo? Graças a Deus, tudo tranquilo. Tô vendo aí que você tá bem. Rapaz, ficou bonito esse negócio daí, mas ficou hein? bonito isso aqui, não ficou? Rapaz, ficou top demais, ficou... Cadê a grua? Joga a grua lá. Espação aqui pra gente. Olha lá, olha ali. Que... A grua com esse espaço todo, com todos esses plasmas aqui pra gente. Aliás, pra gente não, né, Cláudio? Pra o telespectador, pra você, telespectador da Record Goiás, é que a gente tá sempre aqui inovando e oferecendo o melhor. Agora eu quero ver seu canto também. Manu, dá pra colocar uma mesinha e a gente sentar e tomar um cafezinho aí, bicho. Dá, eu falei, minha xicrinha tá aqui, ó, em cima do meu púlpito. Mas dá pra colocar uma mesinha, dá pra gente sentar, colocar uma cadeirinha, bater papo aqui, ó, contar muita coisa pro telespectador. A gente vai explorando isso aqui, aos pouquinhos a gente vai tomando conta do espaço. Eu gostei. Você quer ver aqui, Manu? Eu quero. Você quer ver? Parece eu não sei se eu mostro agora, se eu deixo só pra hora do esporte. Ah, você não vai fazer isso não. Meu telespectador merece ver o esporte novinho. O spoiler e tal? Claro. Isso aí que eu acho que a Giza que manda, ou então o Super Ney aí que manda, se quiser Eles já mostrar. autorizaram, já falaram que pode. Roda a vinheta que eu vou mostrar então. Combinado. Quer que abre a câmera? Quer que muda a câmera? Vamos pra câmera... Não quer aquela câmera 2? Vamos pra câmera 2? Cadê? Aê, rapaziada! Gostaram? Tem plasma invertido de cá, tem o tamanho desse aqui, olha o tamanho desse negócio aqui, tem serra dourada aqui no fundo, tem grama artificial, tem bola. Pensa do negócio bom! Menino do céu, pode até bater uma bolinha aqui, ó. Que é isso, rapaz? Bom demais. Calma, Cláudio Silvério. Calma, Cláudio Silvério. Bom demais. Mas você tá querendo ver a notícia, não tá? Grama... Você viu a grama, Ney? Grama podada. Não tem nenhum mato aqui, bicho. Não tem nenhum mato. Tem que ver a irrigação. Que hora que é a irrigação pra grama ficar bonita desse jeito aqui? Pelo amor de Deus. Vamos falar de clássico. Clássico na Serrinha entre Goiás e Vila Nova. A festa do torcedor na arquibancada foi bonita. A Serrinha lotou, ó. Lá no gramado, jogo truncado, né? Jogo como tem que ser o clássico. Olha o gol do Vila, rapaz. Todinho neles. Cruzamento de Diego Torres. O Todinho foi e o DJ Peludo já começa a pegar no pé do companheiro Tadeu. Olha o chute de longe. Cata o Tadeu, tira ali. Foi o Poveda que bateu. Opa! Opa! O VAR chamou. O VAR chamou e o árbitro deu pênalti. Quem vai pra cobrança? Tadeuzão. Tadeu. Ih, rapaz, ó, caiu o goleiro do Vila, levou uma predada de gelo. Ó o Tadeu. Menino, velho. O Tadeu soltou a bomba, o povo já começou a soltar a fumaça lá, o bandeirão. Aí recolheram. Ó, o Juninho de cabeça aqui. Juninho do céu, como é que você perde o gol desse? E teve esse lance aí, rapaz, ó. Foi recuada ou não foi, hein? Aí o juizão não deu não, olha lá, ó, deu uma recuada. Tem gente aqui pedindo pênalti. Que pênalti? O goleiro pode pegar com a mão, ué. Se fosse ali, seria uma falta em 2 lances. Só que o VAR não pode chamar nessas aí, não. E o árbitro falou assim, eu entendi que não foi o recuo. E aí o árbitro encerrou o jogo. 0 pro Goiás, 1 pro Vila Nova. O Tigrão abriu vantagem. Próximo jogo agora, domingo. Você acha que ele fez golpe de vista ali? Mas essa bola é difícil, DJ Peludo. Essa bola é difícil. Olha lá, 3 na frente dele ali. É difícil de ver. Complicadíssimo. Agora o jogo da volta vai ser domingo. Domingo, 5 da tarde. E vai ser no estádio Serra Dourada, hein? Segundo o Hugo Jorge Bravo, ele queria no Oba. Só que o Oba ainda não está com um gramado legal, não. E aí vai ser lá no estádio Serra Dourada. Gostou do resultado? Gostou
do novo cenário aqui? Manda aqui, @CTSilvério, vê o que você achou. O pessoal já tá gostando. Que isso? Ô, Boi, essa foto ficou bonita, hein? Boi bateu um retrato aqui, rapaz, ó. Ficou bonito esse negócio daqui. Gostei, seu Cis? É que isso, seu Cis. Ficou bonito demais. Manda lá, @CTSilvério. Gostou ou não? E o Rafael Lacerda, o técnico do Vila Nova, o que será que ele falou depois do jogo em coletivo? Vamos acompanhar. Vitória importantíssima, conquistamos nada, série aberta. A gente sabia da dificuldade que era enfrentar o Goiás na casa deles. Nossa equipe muito equilibrada, fizemos um jogo dentro do que a gente planejou, dentro do que a gente trabalha, dentro do que eu confio nesses atletas. Eu venho desde o início da competição falando que o Vila tem um grupo comprometido. A estratégia hoje deu certo. Deixamos talvez no segundo tempo, o Goiás cresceu, mas teve situações de transição que a gente poderia, quem sabe, aí fazer o segundo gol. Infelizmente não saiu, mas é um clássico muito grande, dentro da casa do adversário, os atletas estão de parabéns, mas agora é descansar, recuperar e pensar no jogo de quinta-feira. E o técnico Jair Ventura, técnico do Goiás, o que será que ele falou depois da derrota? Solta o homem aí. Não sei quantas finalizações, mas a gente tem dificuldade de fazer os gols, essa é a grande verdade. A gente cria, o nosso adversário vai lá em 1 ou 2 oportunidades, consegue o gol. Então a gente tem que ser mais efetivo se a gente quer jogar a final e temos essa chance agora lá no Serra Dourada que a gente possa ser efetivos e buscar nossa classificação para a final. Rapaz, é o que o técnico do Tigrão falou ali também, né? Não tem nada ganho não, rapaz. Não adianta o pessoal do Vila. É claro, tem que curtir, né? É mais uma vitória e tal, tem que curtir. Agora, não tem nada decidido não. Jogo no Serra Dourada, 1-0 pro Goiás, a decisão vai para os pênaltis. E é aquela história, o jogo começa, a zaga fura, os caras fazem um gol e tal, aí o outro time fica louco da cabeça e o jogo tá em aberto. A decisão, na minha opinião, tá em aberto ainda, tudo pode acontecer entre Goiás e Vila. Agora, antes do jogo de domingo, as duas equipes vão ter jogos importantes no meio de semana. O Goiás joga depois de amanhã, quarta-feira, 8 da noite, lá em Brasília contra o Brasiliense, semifinal da Copa Verde. Será que vai poupar jogadores? E o Tigrão? O Tigrão vai jogar na quinta-feira, estádio Serra Dourada contra o Rio Branco de Venda Nova do Espírito Santo. Copa do Brasil que vale uma grana danada. Se o Tigrão ganhar, vai para a terceira fase, é só jogo de ida. E o pessoal tá mandando mensagem aqui, ó. A Brito mandou aqui, ó. Cláudio, bom dia. Eu amei, o cenário ficou show de bola. Valeu! Obrigado, Jô. Olha aqui outra aqui que já... Rapaz do céu. A Karina Mitrovic também, já até marcou aqui o Cláudio Silvério e tal. Gostou também a Mitrovic. O Pedro Celestino, você tá bravo com o juiz, Pedro Celestino? Pedro Celestino é torcedor do Goiás. Diz que o juiz meteu a mão no Goiás. Será mesmo, Celestino? Você tem certeza disso, companheiro? Bom dia, Cláudio. Aqui é o Manuel. Estou em Jataí. Seu cenário ficou top. Cadê? Manuel de quê? Manuel Silva Santos. Alô, Manuel. Alô, Jataí. O pessoal de Jataí acompanhando o esporte aqui. Ficou top. Ficou mesmo, né? Não ficou legal? Até eu já tô querendo olhar aqui, né? Mas eu vou olhar na telinha ali. Ficou bonito, não ficou? Você gostou, Giza? Mulher tem uma opinião, assim, diferente. Ficou legal, né? No vídeo e tal. Esse roxo aqui, Serra Dourada. Eu gostei. Ficou bom. E o povo tá mandando mensagem aqui. Vamos para outro jogo agora? Vamos para Atlético e Anápolis. Jogo lá no estádio Antônio Ascioli, jogo de 4 gols, rapaz. Começou a partida. O que eu falo? Olha lá, ó. Companheiro Alex deu rata ali, coitado. E aí, o Anápolis, que não tem nada a ver com isso, o Igor Cássio foi lá e colocou na rede. 1-0 para o Anápolis. Acontece. E o Alex é um dos bons jogadores do Atlético, né? Agora, olha que golaço do Cadu. Que isso, Cadu? Menino, velho. Ele ajeitou, tirou de cá, deu uma olhadinha onde é que estava o goleiro. Ó, que golaço. 2-0 pro Anápolis. 11 minutos de jogo. Aí o Atlético reagiu com o Caio Dantas. Aos 18 minutos,
diminuiu. 2-1, jogo lá no estádio Antônio Ascioli, nervoso pra caramba. A torcida do Galo compareceu, a torcida do Atlético também. Opa, o Marcinho, tranco de barranco, chutou a bola, sobrou. Sandro Lima colocou na rede, empatando o jogo aos 31 minutos do segundo tempo. Golzinho chorado, e o atacante estava lá só para empurrar. Olha o Anápolis, olha, puxou para cá, puxou para lá, dessa quase o gol do Anápolis. A bola foi ali, ó, o goleirão meteu a mão nela, só que o juiz não deu o escanteio e na sequência, rapaz, depois lá, cobraram o tiro de meta, expulsaram o zagueiro Lucão do Anápolis, foi expulso, o jogador grandão lá. Final de jogo, 2-2. Sábado que vem é o jogo da volta lá no Jonas Duarte, que com certeza estará lotado. Quem vencer vai para a final do Campeonato Goiano. Um novo empate, a decisão da vaga vai para os pênaltis. Tudo indefinido também no jogo lá em Anápolis. Só que antes desse jogo de sábado, o Dragão também entra em campo. Depois de amanhã, quarta-feira, vai enfrentar a equipe do Retrô de Pernambuco, 9h30 da noite, lá no estádio Antônio Ascioli. E o Adson Batista, hein? O que será que o Adson falou depois do jogo? Solta aí. Nós enfrentamos um adversário que hoje fez um jogo perfeito. Que não foi perfeito, foi porque o Anderson fez uma grande defesa, podia ser 3-1, e o jogador, num lance lá que a bola ia entrar até sozinha, ele tocou na bola, graças a Deus, porque senão já estava com a classificação praticamente fora. Então, nós temos que essa semana agora focar no Retrô, que é importantíssimo para o clube, mas tem tempo demais, não tem conversinha de tô cansado, não, mentira. Nós queríamos estar na Copa do Brasil, queremos estar no Campeonato Goiano, e quem reclamar é porque quer transferir responsabilidade. Atleta profissional consegue sim jogar quarto e domingo. E tem que jogar mesmo, quarto e domingo, até o quê? Para render pro time, né? Pensa, o cara vai ganhar uma fortuna por mês e vai jogar só 4 vezes? Pode não. Tá certinho, companheiro Adson Batista. E o Corinthians, hein? Ei, rapaz, o Corinthians bateu o Santos na final do Paulistão 2025. Quem tem os detalhes é a Duda Gonçalves. Cadê você, Duda? Bom dia! Olá, bom dia! O Corinthians está classificado à grande final do Campeonato Paulista de 2025. O Timão venceu o Santos por 2-1 na Neoquímica Arena, diante de mais de 48 mil torcedores. O Corinthians começou a partida pressionando e logo aos 11 minutos conseguiu o gol depois de um passe de Memphis Depay para Yuri Alberto abrir o placar. Clássico é jogo que se joga com o coração e nesse jogo, graças a Deus, foi dessa forma. Eu pude ajudar a minha equipe com mais um gol dentro de casa, então é uma felicidade absurda, eu estava muito emocionado. Sim. Tiquinho Soares subiu mais do que a defesa corintiana para empatar a partida. E já no segundo tempo, Rodrigo Garro recebeu um passe de Andileri e bateu de primeira para marcar o gol da vitória do Corinthians e também da classificação à grande final. Neymar veio para a Neoquímica Arena, mas não saiu do banco de reservas. O camisa 10 do Santos não se recuperou de dores na coxa esquerda. Ele estava com uma proteção, mas assistiu os 90 minutos da partida do banco de reservas e não entrou em campo. O clássico é assim mesmo, é decidido nos detalhes. Eu acho que a nossa entrega não faltou. Infelizmente nós não conseguimos vencer, mas é continuar trabalhando. Agora o Corinthians espera o seu adversário da grande final, que sai da partida de hoje entre Palmeiras e São Paulo, com transmissão exclusiva da Record em TV aberta a partir das 9h30 da noite. O sentimento é de muita felicidade nesse momento, porque a gente está cada vez mais perto de realizar um sonho. Uma semifinal com muita rivalidade. Hoje, 9h30 da noite, ao vivo. O tricampeão busca o tetra. Mas o tricolor chega forte e quer derrubar o rival. Palmeiras e São Paulo. Vale vaga na grande final. Clássico é clássico. Mais do que nunca temos que estar unidos. Futebol na Record, sua paixão em campo. Rapaz, que jogão esse, hein? Você não pode perder hoje, 9h30 da noite. Alô, Divino! Aí da Connect Card, dizendo ele que ficou bonito demais o nosso cenário aqui. Cadê a Manuela de Queiroz?
Manuela, eu vou pedir para eles colocar uma mesinha para nós prosear e tomar café aí no seu cenário. Você tá doido para vir para cá tomar um cafezinho, né? Eu também gostei, ficou top demais. Manu, mais esporte dentro do Balanço Geral. 1h da tarde, a gente aguarda todo mundo. Tchau. Combinado. Tchau, tchau. Olha, presta atenção que agora a gente tem uma reportagem exclusiva para você. Você vai acompanhar uma reportagem concedida à nossa equipe de reportagem pela dona do berçário de Nerópolis, Flaviane Lima Souza. Depois da morte do menino Salomão, de 2 anos, ela não conversou com nenhuma equipe e recebeu a nossa equipe. O Salomão foi esquecido dentro do carro e acabou perdendo a vida. Também falaram com exclusividade, após a conclusão do inquérito que apurou o caso, os pais do menino Salomão. A Record Goiás também obteve com exclusividade novas imagens do menino no berçário. Vem acompanhar o caso com a gente. Até. 2 famílias destruídas. Salomão era o único filho de Gisele e Vilmar. Aos poucos, a mãe conta emocionada a história da família. Gisele perdeu 3 bebês. A gravidez de Salomão foi de alto risco. O Salomão nasceu super saudável. Ele nasceu uma criança de 4,8 kg. Muito grande, muito saudável. Antes do Salomão, eu perdi 3. O segundo eu perdi com quase 4 meses. Eu precisei fazer uma curetagem. Foi muito difícil. Logo depois eu engravidei e também tive um outro aborto espontâneo. E o Salomão foi debaixo de muita oração. Eu sofri muito para ter meu filho. Muito. Ele tava molinho. Quando eu falo, ele tava com a unha começando a roxear de dentro para fora. E a boca também, eu abri a boquinha dele. Mas eu não consegui ver nenhum sinal naquele momento, sabe? Não dá pra ninguém, pelo amor de Deus, gente. Gente, Jesus amado. Oh, meu Deus do céu. Flaviane é a dona do berçário onde o menino ficava no período da tarde havia 3 meses. A imagem não mostra, mas é ela quem conversa com uma funcionária desesperada depois de encontrar o menino desfalecido dentro do próprio carro. Mas o que a mãe vai falar? Fala que ele estava dormindo e ele não acordou. Gente, eu não posso falar que eu esqueci ele no carro. Não, o bebê dela. Fala que ele estava dormindo. Eu não posso falar que eu esqueci ele dormindo na casa. Eu preso dessa minha vida. Quando eu abri a porta, eu acho que com o balanço da porta do carro, né? Ele tava com o corpinho pendurado. E aí foi naquele momento que a gente perde o chão. Não tem... Eu perdi totalmente. Eu lembro que a minha chinela arrebentou naquele momento que eu corri muito rápido. Eu desprendi ele e corri pra dentro. No dia 18 de fevereiro, Flaviane buscou Salomão em casa para levá-lo ao berçário. Era 12h50. Ele foi colocado na cadeirinha no banco de trás do carro dela e os dois seguiram. O trajeto durou 12 minutos. Flaviane estacionou o carro na porta do berçário. Salomão permanecia no banco de trás, na cadeirinha. Ela disse que pegou algumas sacolas que estavam no banco da frente e saiu, já que tinha que atender os pais de 3 crianças que estavam iniciando as atividades naquele dia. Ela estava apressada, trancou o carro e saiu correndo. Flaviane passou quase 4 horas dentro do berçário, mesmo tempo que Salomão passou dentro do carro. Aquela foi uma tarde muito quente. A temperatura do lado de fora foi de 33 graus Celsius. Imagine, então, um veículo com todas as janelas fechadas. A temperatura lá dentro foi muito maior, podendo chegar a 50 graus. Essa imagem mostra o carro de Flaviane parando na esquina do berçário. Não dá para ver o momento em que ela desce do veículo. Possivelmente eu entrei já pensando que ele já estava lá dentro, sabe? E foi aí que eu segui a minha rotina normal. Salomão estava na creche desde dezembro de 2024. Eu coloquei porque eu achei que o meu filho estava com algumas características de autismo. E aí eu falei, eu vou colocar ele na creche para ele desenvolver, porque até então ele ficava só comigo. Meu marido saía para trabalhar e o Salomão ficava comigo. Gisele fazia elogios a Flaviane em trocas de mensagens. O Salomão, ele fazia aniversário no dia do meu aniversário. No dia 5 de fevereiro, eu cheguei, né, lá no berçário e as meninas tinham feito uma festa surpresa para mim. E eu olhei para ele e disse, não é justo com ele não ter uma festinha.
Aí eu já liguei, pedi um bolo, a gente cantou parabéns, a gente encheu o balão. Os pais não se esquecem desse dia. Nós cantamos uns 20 parabéns aquele dia e ele não deixava a gente parar. Ele ficava batendo as palminhas falando para cantar parabéns de novo. 13 dias depois, aconteceu a tragédia. Eu levo primeiro a minha filha para a escola. Eu deixei ela na escola, bem próximo à casa dele, da escola dela. Eu fui lá, peguei ele, a mãe dele me entregou nesse dia. Uma funcionária chegou para ajudar a dona do berçário às 2 da tarde. Às 4h50 da tarde, Flaviane encontra o menino dentro do veículo e conversa com uma funcionária. Eu comecei a fazer o procedimento e ela deu sequência. Ela continuou. Eu fiz procedimento para ver se o coraçãozinho dele voltasse, né? Voltava. E ela continuou o procedimento do jeitinho que eu orientei. E eu comecei a soprar na boquinha, no nariz dele. E uma das tias olhou e falou: tia, ele não tá mais aqui, não adianta. Aí eu molhei, eu abri a torneira, passei uma água na cabecinha dele. Tentei colocar uma água na boca, eu não sei. Eu não consigo te explicar o que passava pela minha cabeça naquele momento, porque foi desesperador. Flaviane ligou para o marido para contar o que aconteceu. Amor, para, eu não sei se eu fujo, o que eu faço? Mas ele vai me matar, porque o menino tá morto, tá roxo. O menino tá morto, não deu fome. Bom, ela me ligou, me contando o fato, né? E que de imediato eu pedi para que ela ligasse para os bombeiros. E ela deu para perceber que ela estava desesperada, as funcionárias em pânico, né? Eu senti uma comoção muito grande ao redor dela e ela se desesperou. Naquela oportunidade, nós autuamos em flagrante delito por homicídio culposo e ela foi recolhida, então, ao sistema prisional feminino aqui do estado de Goiás. 10 minutos depois de encontrar Salomão no carro, uma terceira funcionária aciona o corpo de bombeiros, que chega em 7 minutos. A criança é levada imediatamente para o hospital. Nós subimos para a UTI do hospital. Por coincidência, foi o momento em que a mãe recebia a notícia do falecimento da criança. Então foi um momento de extremo desespero. A gente presenciou o desespero da mãe, do pai. Ambos tiveram que ser atendidos também às pressas no interior do hospital. Neste momento, os pais de Salomão também foram informados de que deveriam ir para o hospital. O hospital ligou pra gente dirigir até o hospital que o nosso filho tinha passado mal, mas não falou o que aconteceu, como aconteceu. Quando chegamos no hospital, que recebemos a notícia que ele estava indo na UTI, em processo de reanimação. Aí, após uns minutos, uns 20 a 30 minutos, nós recebemos a notícia de que ele tinha vindo a óbito. Flaviane e o marido foram orientados a se apresentar numa delegacia de outra cidade. A gente estava com medo mesmo da questão da represária na cidade do ocorrido. E nesse momento, quando a gente chegou em uma outra cidade, que o telefone teve sinal, a gente recebeu uma ligação da advogada falando: vocês precisam imediatamente, né, já estar em uma delegacia e se apresentar. E foi o que a gente foi fazer. Quando a gente chegou no posto para perguntar onde era esse local, aí as polícias já encontrou a gente. Eu acredito que o rapaz do posto deve ter ligado, não sei. Mas eles já encontraram, já perguntaram: vocês são do caso de Nerópolis? A gente sim, a gente contou desde o primeiro momento o ocorrido, porque em nenhum momento tinha a intenção de fugir, de não contar a verdade, porque era algo que foi algo assim que ninguém esperava. E ninguém premeditou nada. Então foi nesse momento que eles pegaram a gente e aí a gente foi para a delegacia para contar o que realmente tinha acontecido. Flaviane passou por audiência de custódia e ficou presa. Ela passou 8 dias na casa de prisão provisória em Aparecida de Goiânia. Estar ali naquele lugar foram os piores dias da minha vida. Não só pelo local, mas pelo fardo que eu estava carregando, né? Pensar nos meus filhos, pensar no Salomão, no mamão, como a gente chamava ele. Então, foram os piores dias da minha vida. Os piores dias e ainda continua sendo. O advogado de Flaviane conseguiu na justiça a prisão domiciliar, já que ela tem 3 filhos. Uma adolescente de 13 anos, um menino de 10 e outro de 1 ano e 10 meses que ainda era amamentado por ela. É uma dor tremenda, uma dor por saber que eles estão sofrendo demais, né? A nossa vida, ela mudou assim, radical.
E uma dor por olhar no meu filho e saber que o Salomão também não está aqui, quase na mesma idade dele, né? Aprendendo a falar igual o meu. Então não tem um dia, não tem uma hora que eu não troque o meu bebê, que eu não faça mamar para ele. Que eu lembre o quanto a mãezinha dele tá sofrendo, sabe? Eu não consigo comer, eu não consigo olhar para os meus filhos com misericórdia, porque eu lembro dele o tempo todo. Logo depois do enterro do Salomão, os pais voltaram para casa e a Gisele, principalmente, disse que começou a sentir muita tristeza ao ver as coisinhas do Salomão. O pai e a mãe então se uniram e decidiram colocar tudo que ele tinha aqui nesse quartinho que fica nos fundos da casa deles. Aqui estão as roupas do Salomão, os sapatinhos, os brinquedos preferidos e até a mochila que ele levava para o berçário. Ela está do mesmo jeitinho que estava no último dia em que ele a usou. Aqui nessa sacolinha ficam os produtos de higiene, como perfume, pasta de dente. Aqui dentro, algumas troquinhas de roupas. E nesse outro bolso aqui, até as fraldinhas que ele usava lá. Eu não conseguia olhar pro quarto do meu filho e não ver ele. Eu não conseguia deitar no meu quarto e não fechar a porta. Então, na quinta-feira, eu conversei com meu marido. Eu falei, pelo amor de Deus, tira as coisas do meu filho dali, que eu não dou conta de olhar para aquele quarto. A Polícia Civil indiciou Flaviane no crime de homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar e por exercício irregular de profissão. Mas ela se tornou ré por homicídio qualificado com dolo eventual. A denúncia oferecida pelo promotor de justiça Daniel Parreira de Silva Godoy foi recebida pela Justiça na semana passada. A denúncia diz que Flaviane matou Salomão Rodrigues Faustino e que ela era contratualmente responsável pelos cuidados, educação, transporte e segurança da vítima e que praticou o crime em instituição privada. Além disso, de outubro de 2024 a 18 de fevereiro de 2025, no berçário, Flaviane exerceu profissão ou atividade econômica sem preencher as condições a que por lei está subordinado seu exercício. O promotor ainda destaca que a falta de autorização específica para oferecer educação infantil e a ausência de habilitação ou autorização para transporte escolar criavam um ambiente de extrema vulnerabilidade para os alunos, inclusive para Salomão, e que Flaviane ignorava padrões mínimos de segurança. O berçário, que funcionava na cidade havia 11 meses e atendia cerca de 25 crianças de 4 meses a 6 anos, agora está fechado definitivamente. Flaviane diz que não vai mais trabalhar com isso. Muitas mãezinhas entraram em contato comigo perguntando se eu ia continuar, porque elas acreditavam no meu trabalho e acreditavam que aquilo ali não tinha condição de ter acontecido, que foi uma fatalidade cruel, tanto para a família dele quanto para a minha, que se eu fosse continuar, as crianças continuariam. Mas eu não tenho cabeça para isso, eu não dou conta, eu não tenho estrutura. Nem no momento e nem depois, eu não quero, é algo que acabou. Salomão morreu por internação, quando o corpo fica sobreaquecido, chegando a mais de 40 graus Celsius. O organismo não consegue retornar à temperatura normal e gera insuficiência respiratória. Gisele e Vilmar enviaram uma mensagem para Flaviane dias depois da morte do filho para oferecer perdão. Foi uma fatalidade, um erro gravíssimo, certo? A justiça está aí cuidando dessa parte, tá? O que ela fez, ninguém pode apagar, ninguém pode esquecer isso. Isso não é passível de perdão, a atitude, mas a pessoa, a Flaviane, a profissional, nessa meu coração perdoou. Gisele está inconsolável. O Salomão, ele é a minha maior alegria. Mas agora ele tá sendo a minha maior dor, porque eu tenho muita saudade do meu filho. Muita saudade. Mas o Salomão, ele era amor, então eu não posso ter raiva. Eu quero amar meu filho, mas não posso ter raiva de ninguém. Visivelmente abatidos, Vilmar e Gisele dizem que tiram forças das lembranças que têm do filho. A minha vida tem que seguir. Eu não posso cair. Eu tenho que levantar e eu tenho que seguir.
As pessoas de fora olham, a Gisele tá forte. Eu não tô forte, eu tô tentando ser forte. Eu tô tentando dia após dia ser forte, porque se eu cair, eu não levanto. Beijo, manda beijo pra ela. Flaviane espera que um dia possa pedir perdão pessoalmente para os pais do pequeno Salomão. Eu tive a oportunidade de falar com ela pelo WhatsApp, de pedir perdão para ela. Eu falei para ela, eu só preciso que você me perdoe. E ela disse em mensagem, inclusive, que estava perdoada e que uma mão não ia querer que a tia Flaviane passasse por tudo isso. Então, que estava perdoada. Mas eu quero dizer para ela que eu quero muito. O meu pai, a minha mãe, a minha família inteira quer encontrar com ela, quer dar um abraço. Eu sei que ele não volta mais, mas a gente quer muito ter essa oportunidade de estar com ela. Quem somos nós para julgar se os próprios pais perdoaram? Que Deus conforte esse pai e essa mãe. Vamos mudar completamente de assunto? Vem aqui na câmera 3, Ney, por gentileza. Vamos ali no cantinho. A gente vai trazer uma outra entrevista, uma denúncia. Anônima levou o batalhão rural a descobrir um abate clandestino de cavalos em Anápolis. Eu vou conversar agora com o capitão Leister Araújo sobre esse caso. Capitão, bom dia. Conta aqui pra gente, essa carne desses animais era vendida ainda, é? Bom dia, um excelente dia a todos. A ocorrência iniciou através da participação popular. Um cidadão entrou em contato com o batalhão rural através de denúncia, cujo número é 99631 40 62, e a equipe colocou até o local, sempre das informações que ele havia um forte odor e tinha aumentado muito o número de urubus sobrevoando o local. E ao adentrar a propriedade, deparou com um cenário que evidenciou que tratava de um abate clandestino de equinos. Foram encontrados carcaças, esqueletos e até poças de sangue. E diante disso, foi constatado também 40 animais vivos, alguns em bons estados de saúde, outros debilitados, com feridas, magros, sem água, sem a devida atenção necessária. Teve no local a Polícia Civil, a Agrodefesa, o Sindicato Rural, autoridades políticas, e foi conduzidos alguns suspeitos, inclusive o arrendatário do local, conduzido para a delegacia para prestar maiores esclarecimentos da continuidade à investigação. Interessante ressaltar que, conforme informações da denúncia e as levantadas preliminarmente ali do local, essa carne ela seria destinada à comercialização para o consumo humano. Meu Deus do céu, gente, imagina só. E aí, às vezes, você está comprando, não sabe nem o que está comprando. Então, esse abate clandestino ali, né, de animais, de cavalos, né, que eram mortos para que a carne fosse vendida. Capitão Araújo, obrigada, viu, pela entrevista, pela participação. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. E como ele disse, esse caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que agora vai continuar investigando toda essa situação. Olha, um influenciador teve o carro apreendido aqui em Goiânia. Essa apreensão aconteceu após a Polícia Militar receber uma denúncia de que um motorista estaria andando em zigue-zague na via e com o veículo sem o devido emplacamento. Quando pararam num posto de combustíveis próximo à GO 020, os policiais fizeram a abordagem do influenciador Kleber Moraes, conhecido como Klebin, que estaria na companhia do famoso cantor de rap Hungria. Mas liberaram os dois. Como nenhum dos dois se apresentou como motorista ou proprietário, né? E o carro não tinha nenhum sinal identificador, o veículo precisou ser guinchado e levado também ao pátio do Detran.
Vem aqui agora na grua para mim, por gentileza, Ney. Deixa eu só mandar alguns abraços, porque as pessoas pediram aqui. Uma das pessoas que eu quero mandar um abraço são Leônidas e Luzinete, pais, que são os pais, e a Cristina, a filha, são parentes ali lá de Iguapó. E aí acabaram encontrando com a minha mãe nesse fim de semana e eu prometi que eu mandaria o abraço, então tá aqui. E também quero agradecer a farinha, gente, a Selma, lá de Trindade. Mandou farinha pra gente ali lá em casa. Que delícia, viu, Selma? Obrigada. Minha avó levou pra mim, tá bom? Antes da gente encerrar, dá tempo da gente abrir aqui rapidinho, Ney? Uma mensagem de WhatsApp. Natan, bom dia, Manu. Eu amei o novo estúdio do Goiás no ar. Vamos começar a semana juntos. Obrigada, Natan. Tem mais? Se tiver, a gente abre mais algum aqui rapidinho. Vocês viram, né, que a gente tá de casa nova. Seu Cícero ficou lindo, hein? Show de bola. Luciano, Rua Web, aqui no Jardim Novo Mundo. Esse urso já usou capacete, chapéu, agora tá de óculos. Já tem mais de 60 dias que tá assim. Olha lá, eles colocaram um urso em cima do pau ali para sinalizar um buraco, tá? Então fica aí a prestação de serviço para as equipes da prefeitura. Agora vem pra grua, Ney. Vamos encerrar com tudo isso aqui, ó. Muito obrigada a todos vocês pela companhia. Amanhã a gente tá de volta aqui nessa casa nova aqui para vocês, com um novo cenário, tudo para você, telespectador. Obrigada pela audiência. Agora tem Fala Brasil com mais notícias do Brasil e do mundo. Se Deus quiser, a gente volta, hein? 6h30 da manhã. Combinado? Nosso tete a tete de casa nova. Saúde e paz, Goiás.